nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 20h06 em Campinas. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. E hoje, trazendo mais um capítulo na história do Verde que te quero verde. Do Guarani Futebol Clube, que enfrenta logo mais o Amazonas Futebol Clube. Jogo marcado pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O estádio é Brinco de Ouro da Princesa. E o árbitro da partida é o senhor André Luiz Esquetino. Exatamente isso. Ele que vai comandar a arbitragem no jogo de daqui a pouco. E aí, como é que você está? Tudo bem? Que ótimo. Porque aqui também está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo numa boa. Noite de terça-feira, hoje dia 12 de novembro de 2024. Eu estou ao vivo aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Os canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, coordenação de esportes da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato. E a direção geral é com ele, Dr. Arthur Eugênio Matias. Hoje, comandando os botões dos canais Futebol Interior, hoje é o Bolacha. Boa noite pra você, Bolacha. Rádio Valinhos FM 87.9, tem o presidente Wagner Faneco, tem também a equipe técnica com Maila Siqueira e Felipe Carvalho. O repórter de hoje que vai me auxiliar na partida de logo mais é ele, Albert Cavalcante, o repórter do Povo Bugrino. Daqui a pouquinho vai vir com o seu destaque inicial. Guarani e Amazonas, será que está escalado? Rapidinho, sim ou não, Albert? Tá escalado ou não tá? Albert.
Cavalcante. Boa noite, Gustavo Marques, ao nosso Bolacha e a você, amiga internauta conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani está definido e escalado, Gustavo Marques. Positivo, Zezão Albert vem definitivo para escalar Amazonas, para escalar Guarani e Amazonas. Lembrando que nossa jornada esportiva tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. E Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda a semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região, às margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos. Telefone 19 98109 6070. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Chegou a hora. Chegou o grande dia. O Guarani tem chance. O Guarani tem chance. Porque a fé é a última que morre. A fé não costuma falhar. O Guarani, evidentemente, tem chances matematicamente falando, mas para mim o Bugre cumpre tabela. Mas eu vou bater um papo aqui com o Albert Cavalcante, o repórter do Povo Bugrino, que vai trazer já a ficha técnica do jogo, tem as escalações, tem também, evidentemente, alguém que conversou com a imprensa essa semana e o Albert vai trazer pra gente com exclusividade aqui nos canais Futebol Interior. A situação do Guarani é delicada. Eu não digo que não é delicado, o Guarani apenas vai cumprir tabela. Eu acho que os problemas já passaram, as dificuldades não foram, evidentemente, correspondidas no quesito positivo. O Guarani não conseguiu enfrentar os seus obstáculos e, evidentemente, morreu em casa com o seu próprio veneno. Porque o Guarani, evidentemente, dependia dele. Um campeonato que, na minha opinião, um campeonato fraco. Guarani cair nesse campeonato, olha aí, ó, é uma vergonha para a cidade de Campinas. Albert, boa noite para você. Agora, em definitivo, quero o seu destaque. Boa noite, Gustavo Marques, né? O meu destaque vai para o Guarani, que está na lanterna 29 rodadas, Gustavo. 29 rodadas. E o Guarani entra em campo só pensando na vitória. Assim batemos, né? 35 rodadas batendo nessa mesma tecla, né? Mas nós já temos o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, né? A equipe do Brusque foi derrotada ontem e acabou sendo a primeira equipe rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, um campeonato em que o Guarani, objetivo e obrigação se perderam durante o caminho, né, assim seus comandantes, né, da instituição assim bateram tanto no peito. Só um dado, né, em 47 jogos feitos na temporada de 2024, o Guarani obteve 10 vitórias entre Brasileiro e Paulistão. 10 vitórias, 11 empates e 26 derrotas. 42 gols marcados, 56 gols sofridos. Pífio. 2024 do Guarani, pífio. Dito isso, Gustavo Marques, se caso, né, combinação de resultados, né, matematicamente, né, o Guarani ainda não está rebaixado, mas caso o Guarani empate ou perca, Gustavo Marques, o Guarani está rebaixado matematicamente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas como assim? O Guarani tem 3 jogos a fazer. O Guarani pode atingir 12 pontos ou 40 pontos, né? 12 pontos, né? E chega o máximo aos 40 pontos. Caso o Guarani atinja o número, né? Aconteça uma hecatombe futebolística, né? O Guarani consiga, né, as 3 vitórias, o Guarani chegaria aos 40 pontos. Porém, entretanto, tem que torcer para que CRB, que Ponte Preta, né, que Ituano, né, que estava vencendo até agora 1-0 o América Mineiro fora de casa, né, a Chapecoense com a vitória, né, durante o empate, né, durante a semana contra, depois nós iremos aí passar a tabela do Campeonato Brasileiro, com o empate com o Sport, né, ali já ficou menos o Guarani, aí já tem menos um concorrente, entre aspas, né, vão se distanciando os times, né, e o Guarani precisa atingir os 40 pontos e ainda por cima, Gustavo Marques e amigos, ainda por cima secar, né? Torcer para que as equipes que estão à sua frente
né? Hoje a mira é o CRB, não passem, né? Ultrapassem os 40 pontos, entre o critério de vitórias, etc, etc. Então, ô Gustavo Marques e amigos, é vencer ou vencer. Se o Guarani não vencer a partida de hoje, infelizmente estaremos aqui decretando o rebaixamento do Guarani na Série C. Decretando não, né? Porque o Guarani fez uma força para que isso acontecesse, né? Onde o Guarani teve inúmeras chances no Campeonato Brasileiro, tomando viradas inimagináveis, tendo chances, perdendo gols, faltou a malandragem, faltou o conhecimento dos comandantes, né, da instituição Guarani Futebol Clube, e hoje nada mais nada menos que o reflexo de tudo que aconteceu nessa temporada 2024. E só lembrando, né, que a partir, até começou já o sorteio, né, dos grupos do Campeonato Paulista. O Guarani está no pote 4, né, junto com o Botafogo, Velo Clube, que subiu também com o Noroeste. Daqui a pouquinho o Pedro Lino, né, irá mandar a informação aí para saber qual grupo, né, o Guarani caiu. Lembrando, o Campeonato Paulista, o grupo que você está, você não joga contra os times que estão no mesmo grupo. E já a equipe do Amazonas subiu da Série C para a Série B, fundado em 2019, 5 anos de existência, está mostrando aí que, por incrível que pareça, né, com poucos anos, né, está aí, né, brigando, quer chegar aí entre os 10 primeiros, na 11ª colocação, né, o Rafael Lacerda, né, que é um ex-jogador, parou em 2009, né, vai galgando passos grandes com a equipe do Amazonas, que tem velhos conhecidos aí. Você tem aí o Ivan Alvarinho, que esteve no elenco do Guarani 2023, o ano passado, né, conhecido como o ano passado. Temos também o Diego Torres, né, o argentino bom de bola, em que o Guarani fletou, mas não conseguiu, né? O problema era a falta de dinheiro. Porém, entretanto, como disse os comandados, foi a época de maior faturamento que o Guarani teve, né, nesse ano. E isso que foi entregue para o seu torcedor. Então é isso, Gustavo Marques, né? É uma equipe, a equipe do Amazonas completíssimo, que pode rebaixar o Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Guarani aí tentando dar suas últimas aí, né? Suas últimas chances, né? 3 partidas, o Guarani precisa vencer 3 e ainda ligar o secador forte, Gustavo Marques. Esse Albert Cavalcante trazendo o seu destaque final, aliás, inicial, né? Final não, né? Bem que nós queríamos que fosse um final, para não sofrer mais. Eu acredito também, faço das suas as minhas palavras. É claro que matematicamente o Guarani ainda está vivo, nós temos que vender essa ideia para o torcedor, mas eu acho que mentalmente, fisicamente, eu acho que todo mundo lá no Brinco de Ouro da Princesa já tem essa noção, já tem essa visão. Não fizeram durante o campeonato todo, não vai ser agora nessas 3 últimas rodadas que o Guarani vai fazer. E ainda depender de uma soma aí de resultados negativos dos seus adversários. Lembrando que a Associação Atlética Ponte Preta ontem acabou perdendo também e entrou nesse molho, né, nesse embolho, nesse bololô todo no Campeonato Brasileiro Série B. Mas eu acho que fica muito complicado. O Guarani acho que tem quantos pontos atrás da Ponte Preta, que é a primeira que abre a zona de rebaixamento, que é 6 ou 4 pontos? A Ponte Preta, 31, nós temos 31, deixa eu olhar aqui. A Ponte tem 38, né? 38. Que coisa, né? Olha a situação. Então, eu acho que muito difícil, é muito complicado, mas eu acho que o impossível é Deus pecar, né? Quanto à esperança, à vida, e nós temos aí, repetindo, que vender essa ideia para o torcedor. Gente, 20h17, rápido intervalo, voltamos em seguida com o nosso pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior e também para a Rádio Valinhos FM 87.9. Em nome de Pizzaria do Dadá, Concessionária Sim, Hipercap Brasil e Invictus. Voltamos já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo. Mais DJs, Pet, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Assim, estou de volta aqui com vocês. É o pré-jogo dos canais Futebol Interior, ao vivo, junto com meu patrão, junto com a minha patroa, junto com meu amigo, junto com a minha amiga. E eu tenho certeza que vocês fizeram assim como nós, aqui da equipe do Futebol Interior. Nós não perdemos tempo. Fomos até a pizzaria do Dadá e já encomendamos a nossa pizza. O motoboy já trouxe em seguida. Exatamente isso, gente. 8 horas e 21 minutos, chegou cansado do trabalho, quer evitar de ir pro fogão, quer deixar que a sua companheira também não venha se dedicar tanto, né? Então, meu amigo, minha amiga, ligue agora na pizzaria do Dadá, 3242-3125. Você vai pedir a sua pizza e eles vão entregar no conforto da sua casa. É a pizza mais saborosa de Campinas. É na pizzaria do Dadá. Eu tenho certeza que você não vai fazer diferente. Nós fizemos assim e eu tenho certeza que vocês vão fazer do mesmo jeito, da mesma maneira. Vai ligar no restaurante do Dadá e encomendar a sua pizza. Gustavo, mas eu não sou muito chegado em pizza. Tem outra coisa, tem porções, tem lanche, tem tudo no Dadá, meu amigo. Ligue pro restaurante do Dadá. Mas serve almoço esse horário, Gustavo? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Liga lá e peça o seu jantar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Albert está dando risada porque ele já comeu, já deu uma garfada, né, na pizza que chegou quentinha do restaurante do Dadá. Tá bonzinho, deu até dinheirinho de gorjeta pro motoboy, Albert. Oh, que coisa, hein? É, mas é que eu já tô... Esse nome disso aí é aquela, né? Já... Tô fudido, né? Não, não é não. Muito pelo contrário, né? Não se esqueça da aposta, né? Então, verdade, verdade. Não se esqueça da aposta. Será que eu vou
ter as 2 caixinhas em original pro Natal? Aumentou? Agora é 2 caixinhas? Não, você tá aqui, ué. Era uma caixinha. Tá aqui. Graças tá a aqui. Deus. Aí era uma caixinha. Obrigado, Bolacha. Tá aqui, eu falei uma, você falou 2. Não, negativo. Tá aqui. Graças a Deus, uma caixinha. Tá aqui. Exatamente, tá aí. Tá uma aqui. caixinha. Deixa eu ver aqui. Isso, eu gosto que você fala e esquece as 3 coisas. partidas, aposto que ganha 2 partidas. Isso. Tá. Se o Guarani perder, 2 a caixinha é sua. Perder 2. Ah, então. É o que uma manda caixinha. é interpretação. O que manda é interpretação. Como você o VAR não vai interpretar. Uma caixinha eu pago lindo. Não. Tô brincando, é uma caixinha. Eu sei, eu sei, tô esperto. Vamos lá, Albert, vamos lá. Albert, vamos lá, né? Eu acho que a situação. Você acredita ainda, Albert? Seja sincero. Olhando no fundo dos olhos do torcedor que te acompanha, seus seguidores, os nossos telespectadores e ouvintes dos canais Futebol Interior. Hoje você, não somente como repórter, mas também vendo você como um torcedor bugrino. Hoje eu ainda falei na mensagem pra você, falei, você é bugrino mesmo, hein? Você é mais bugrino do que eu. Pra você acredita em uma façanha do Guarani, de algo irreversível, o impossível pode acontecer? Olha, Gustavo, futebol a gente não pode cravar nada, né? Mas nós podemos tirar de parâmetro algumas partidas, né? Uma temporada em que 47 jogos você venceu 10 partidas, sendo que 2 foram do Campeonato Paulista e as 8 foram do Campeonato Brasileiro, é difícil, né? Difícil, foi uma temporada pífia. 47 jogos, 10 vitórias, 11 empates e 26 derrotas. 36 derrotas, desculpa. É derrota pra caramba. É derrota pra caramba. Né? 26 derrotas, desculpa. É muita derrota. Né? Cara, é mais de que um turno. Né? Vamos dizer assim que temos no Campeonato Brasileiro 20 equipes, né? 19, né? Se for tirar o Guarani só não perdeu pra ele, cara. O Guarani só não perdeu pra... Quer dizer, entrou o campeonato, entrou a temporada 2024 perdendo pra ele, né? Onde muito foi se colocar, até mesmo nossos amigos internautas, que eu sou como que é? Eu do azar, camisa azul, a camisa branca, a camisa comemorada, nada disso. O Guarani se perdeu pelo caminho. Quando ali escolheram, no mês de junho de 2023, quando escolheram colocar o Ricardo Moisés como CEO do Guarani. Ali o Guarani começou ali a decretar o seu rebaixamento, né? Onde o Guarani brigou pelas cabeças. Ali o técnico Humberto Louser trouxe uma lista de 32, né, de 30 jogadores para que o Guarani pudesse escolher alguns jogadores ali, né, se esforçar um pouquinho para poder conseguir o acesso. O Guarani estava ali a 2, 3 pontos do G4, brigando, fletava com o G4, e ali apareceu alguns jogadores de qualidade duvidosa, né? Vamos lembrar aí do Robinho do RT, né, onde, né, você vai substituir o Bruninho, que foi embora, né, nada contra a pessoa, mas sim pela bola, né? E o Guarani achou, né, o seu CEO, né, os membros do CE achou que iriam acertar o olho da mosca novamente, como acertou o Pastana com Edson Carioca, que está jogando a Série A pelo Juventude, né, com o Richard Rios, que está no Palmeiras agora, né? Parece, vão torcer agora para que o Richard Rios seja vendido, para que a porcentagem que o Guarani tenha, né, para essa Série C, o Guarani montar um time para a Série C, pelo menos para tentar subir, né? Nós sabemos que a Série C é muito árdua. Então, assim, o Guarani foi se perdendo no caminho. Quando chegamos à temporada 2024, troca de treinadores, jogadores de qualidade duvidosa, fizeram o Campeonato Brasileiro, o Paulista pífio, começaram o Campeonato Brasileiro com 70% dos jogadores que lá não lograram êxito no Campeonato Paulista e demoraram muito para trocar. E quando trocaram, trouxeram peças erradas. Não entra na minha cabeça o Pintado ter voltado no Brinco de Ouro da Princesa, né, passou na Ponte Preta, uma vitória apenas, passou na Portuguesa, acho que foi 2 vitórias, brigou para não cair. Você traz um treinador que nos últimos trabalhos não logrou êxito, né, e trouxe o Alan Al, que chegou na última, né, vamos dizer assim, na última rodada do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno. Acabou o Ceará sendo derrotado. E depois ali o Guarani ele conseguiu esses pontos aí, porque o vexame seria maior, né? Mas assim, Gustavo, pela escalação do Guarani, vou passar rapidinho, né? De 1 a 99, o Guarani vem definido escalado com Pegorari, Heitor, Matheus Mancini e Pedro Henrique. Pedro Henrique fazia, ó,
tempo. O Pedro Henrique estava ali naquela famosa, né, onde, quando Diogo Matheus e Camacho foram afastados do Guarani e seriam devolvidos às suas equipes, né, a rescisão de contrato, o Pedro Henrique, por força de contrato, né, seria muito caro, não houve a devolução. E ele ficou aí muito tempo aí perdido aí, né, treinando aí, né, etc, e agora aparece como titular, assim como o Matheus Mancini, né, que, né, na partida, né, anterior aí contra o Goiás entrou como titular. O Jefferson e o Lucas Araújo. O Lucas Araújo aí substituindo aí o Anderson Leite, né? O cartão amarelo, levou o terceiro cartão amarelo, está fora dessa partida. Matheus Bueno é o capitão dessa partida, só lembrando, né, que o Pedro Henrique entrou no lugar do Matheus Salustiano, que também levou o terceiro cartão amarelo contra o Goiás. Aí lá na frente, o Luan Dias, né, que estava, né, com problema na panturrilha, não jogou a partida contra o Goiás, né, está de volta. O Marlon Maranhão, Lohan, que para mim fez depois que entrou no lugar do Bruno Mendes, fez um segundo tempo, primeiro tempo ok. E o artilheiro do Guarani nesse campeonato, né, brasileiro, o Caio Dantas. Lembrando que o Eric Pulga, né, está com 12 gols, o artilheiro do Campeonato Brasileiro no momento é o Eric Pulga do Ceará. E esses são os 11 selecionáveis do Guarani. Repeteco do Bugre, Pegorari, Heitor, Matheus Mancini, Pedro Henrique, Jefferson, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias, Marlon Lohan e Caio Dantas. Então esse é o Guarani, esse aí que terão que deixar aí suor e lágrimas. E lembrando que a próxima partida o Guarani enfrenta o já rebaixado Brusque fora de casa. Então o Guarani tem duas chances, Gustavo, de chegar na última rodada, dependendo só dele. Pode acontecer, esse campeonato é tão maluco, que até pra cair é difícil. Até pra cair é difícil. Quem fez aí as honras aí foi ano passado, foi o ABC. E o ABC que caiu e atrapalhou todo mundo. Lembrando que o ABC venceu o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, né? Uma lambança do Lucão com o Pegorari, acabou aí o Guarani sendo derrotado dentro do Brinco de Ouro. Agora é torcer, Gustavo. Acreditar, a gente acredita, né? Nós não somos bobos, né? Nem tontos, também não somos também hipócritas, né? Falar, pô, como muitos, né? Eu acredito. Não é questão de acreditar, de fazer o torcedor de tonto, né? Eu acredito na medida do que eu vejo hoje em campo. A medida que eu vejo hoje que o Guarani, o técnico Alan é culpado, mas é dos menos culpados. Pelo menos você vê aí, ele está tentando mudar. Tentou mudar. Nominalmente, por mais que tenha desfalques, está tentando mudar. Quem sabe seja hoje, Gustavo. Quem sabe seja contra o Brusque e depois o Ceará, né? Vamos ver que Ceará nós iremos enfrentar. O Ceará que também está aí lutando para uma vaga, né? Que o Sport está pedindo para fazer igual ano passado, né? Ficar sem a vaga, né? Nos momentos finais ali da famosa pipocada. E vamos aguardar. Eu acredito que o Guarani saia com a vitória hoje, Gustavo. Difícil? Vai ser difícil. Como todo o campeonato Guarani, mas eu acredito que o Guarani sai com a vitória hoje. Jogo a jogo, Gustavo. Jogo a jogo. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, 20 horas e 31 minutos. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo Borges, mandando boa noite pro Albert, boa noite para mim. Sempre prestigiando a transmissão de vocês, hein? A melhor equipe de transmissão. A minha Chapecoense Ufa, 1-1 com o Sport, lá no Boa, aliás, boa transmissão, né? O Fábio Luiz Alves fala assim: Bugrino de Praia Grande, São Paulo, vergonha ter que dispensar todos os jogadores e ficar somente com Matheus Bueno e Caio Dantas. O resto pode mandar embora no micro-ônibus e dispensar todos. Ô Fábio, eu só não concordo com você em número, em graus, em gêneros, porque você coloca que o Caio Dantas não deveria ser dispensado. Pra mim, pode mandar embora também o Caio Dantas, que não fez merda nenhuma também nesse campeonato. E só lembrando também, né, que com o fim do campeonato brasileiro, dependendo do que vai acontecer agora, né, o Caio Dantas teve proposta do Goiás, Matheus Salustiano e também o Heitor tiveram propostas aí do Timbu, né, do Náutico. Lembrando que o Marcelo, né, ex-fluminense, está no Náutico. Então, alguns jogadores aí que estão aí, né, de malas prontas. Lembrando que o Caio Dantas pode mesmo não ficar no Guarani por conta do seu alto salário. E lembrando que o Guarani, dependendo do que for acontecer, o Gustavo Marques, poderemos aí ter aí uma média de uma boa leva de jogadores dispensados, né? Mandar um abraço para o Lucas Ossafa,
que foi notícia dele. Estou repassando a notícia de Lucas Ossaf. Positivo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida em definitivo com vocês para a transmissão de Guarani Amazonas. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! DJs, Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Perfeito, estamos de volta com todos vocês ligados, com todos vocês conectados. No primeiro bloco eu falei bastante do restaurante do Dadá. Agora eu quero dar um recado importantíssimo para você, meu amigo, para você, minha amiga. Você que leva muita sorte nos bingos que você, por exemplo, joga na igreja, joga entre família, aqueles bingos no boteco. Ah, meu amigo, quem sabe se você leva sorte, né, no boteco, no bingo da igreja, quem sabe você também não venha levar sorte no Hipercap Brasil. O Hipercap Brasil, para quem não conhece, é o título de capitalização popular que dá prêmios todos os domingos. E você pode comprar a cartela virtualmente pelo site www.hipercapbrasil.com.br. E quem sabe você pode concorrer a vários prêmios. Carretas, dinheiro, carros, caminhões, caminhonetes. É a cada domingo um presentaço, um brinde mais caro e mais bonito que o outro. Então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Amanhã, até às 8 da noite, das 8 às 8, você pode entrar no site do hipercapbrasil.com.br e pode adquirir
o seu título de capitalização popular, que dá prêmios todos os domingos. 20h38, Albert Cavalcante. Parece que quem que conversou com a imprensa essa semana, qual foi o jogador que teve eu não vou dizer cara de pau, porque a cara de pau acho que é uma palavra muito forte, né? Mas passou o peroba na cara e foi conversar com a imprensa. E o que falou? O que mencionou o atleta, Albert? Vamos ouvir ele, né? O artilheiro do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro, camisa número 99, que está entre os selecionáveis do técnico Alan Al, o atacante, o matador Caio Dantas. Só lembrando que o Caio Dantas recebeu uma proposta do Goiás e pode estar aí de malas prontas, né? Para a equipe goiana, que pode, né? Que luta ainda para conseguir uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos ouvir ele, Caio Dantas. Cara, muito difícil isso, né? A gente às vezes se sente meio, sei lá, meio assim, eu tenho feito os gols, mas a equipe assim não vem ganhando. Mas enfim, a gente tenta ajudar de qualquer forma ali. É muito difícil essa situação que a gente vem passando. Mas enquanto tiver chance, a gente vai entrar para ganhar os jogos, vai tentar ganhar. Enfim, a gente tenta se motivar ao máximo. Acho que só de entrar em campo vestindo essa camisa, a gente se sente muito motivado em defender essas cores. Enfim, vamos encarar esses últimos jogos aí, jogo a jogo. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai estar lutando. Chega até você possíveis clubes interessados no seu futebol para o ano que vem, nesse momento? Cara, eu tenho um contrato ainda com o Guarani, né? Eu procuro não estar conversando com ninguém durante esse tempo. Enfim, eu também não vejo muito, não mexo muito no celular. Meu empresário também me deixa bem tranquilo aqui. Eu também deixo ele bem tranquilo em depois me passar tudo que possa haver. Enfim, estou focado aqui, encarar esses 3 jogos aí, dar meu máximo e tentar ver no que dá aí. Esse ano foi um pouco diferente do que você viveu na tua carreira recentemente, num passado um pouco recente. Você sempre brigando por acesso e dessa vez contra rebaixamento. Cara, difícil explicar, porque nunca tinha passado por isso. Enfim, mas a gente nunca deixou de trabalhar esse tempo inteiro aí. Teve muita mudança de treinador, acho que isso acaba atrapalhando um pouco, porque a gente vai pegando o jeito de um, aí de repente já troca. Mas enfim, é a situação ali que a gente vive também. O clube tenta se mobilizar ali, tentando mudar alguma coisa para nós. Mas enfim, é muito difícil, muito diferente. Mas a gente tenta dar o nosso melhor sempre aí. O clube nosso time não deixou de trabalhar forte. Enfim, é uma situação que a gente às vezes não consegue controlar. A gente fez bons jogos, muito, muito bons jogos. Muito no detalhe ali a gente acabou perdendo os jogos. Enfim, é difícil explicar essa situação. A gente vai continuar trabalhando aí até o final. Tentar ganhar esses últimos jogos aí. Enquanto tiver chance, a gente vai lutar. Se de repente acontecer um resultado ruim, pode-se confirmar um rebaixamento nesse jogo dentro do Brinco de Ouro? Há essa preocupação também de evitar que isso aconteça logo nesse jogo de terça-feira aqui contra o Amazonas? Acho que a gente acaba não pensando muito nisso. A gente entra em campo pensando em ganhar. Acho que depois das circunstâncias do jogo, do decorrer do jogo, a gente, assim... Aí no final do jogo a gente para pensar nessas coisas, mas a gente entra em campo para ganhar. Acho que, como eu te falei, a motivação para entrar em campo vestindo essa camisa, assim, a gente faz o que ama. Então a gente sempre entra muito motivado, eu particularmente. Vamos tentar entrar firme aí e tentar ganhar esse jogo aí e ver o que nos resta no final da competição. Tá aí o Caio Dantas, né, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, pelo Guarani, com 11 gols, atrás apenas do Eric Pulga, né, do Ceará, com 12 gols. Ele que tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro da Série B, entre aspas, né? Até o final da temporada de 2025, estou sendo aí, né, irônico, né? Mas até o contrato até o final de 2025, ele que já sim recebeu proposta,
né? E agora vamos aguardar aí com o final da partida de hoje, né? Temos 3 partidas, é verdade. Já recebeu a proposta, obviamente, né? Por conta dos seus gols, né? Querendo ou não, aí nos destaques, por mais que o Gustavo Marques não goste do desempenho do Caio Dantas, e até mesmo em alguns momentos eu concordo com o Gustavo Marques. Se ele tem 11, tem pouco, né? Pelo tantas oportunidades que ele teve, acabou não marcando. Mas isso é um conjunto, né? Da obra, né? Sempre lembrando que a bola não entra por acaso, né? Existem vários outros fatores. E o Caio Dantas, a dele, ele fez, né? Ali, a partir do momento que o Pegorari, né? Numa entrevista coletiva, acabou ali atirando, né? Para todos que a turma lá da frente não faz gol, né? E ele acabou ali sendo um dos causadores dessa catástrofe, né? Vamos colocar todos aí, causadores da catástrofe. O Caio Dantas ali, ele passou algumas partidas sem marcar mesmo, mas mesmo assim continua. Esse Campeonato Brasileiro tá tão louco que o Guarani pode ser rebaixado com um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E quando eu falo dele, né, que ele poderia ir embora, é porque eu digo que ele é tão culpado assim quanto os outros, né? Eu acho que não é porque ele tem 11 gols na competição, por ser o artilheiro do campeonato, ele possa ter menos culpa do que os demais. Acredito que ele é tão culpado assim contra os outros. É o que eu sempre falo, ele precisa errar 10 para poder fazer 1. Tudo bem, às vezes a bola não chega, mas quando chega também, o amigo há de concordar comigo, inclusive ficou claro no último jogo, quando a bola também vem nos pés, é raro ele conseguir concretizar e mandar a bola para o fundo da rede. Tem 4 oportunidades, dessas 4 ele faz 1 e aí fica aquela, né? Mas eu acho que a culpa não é dele, a culpa não é só dele, eu acho que tem vários culpados, como também acredito que a culpa não seja do Pintado, como a culpa também não seja do Claudinei Oliveira, como a culpa também não venha a ser qual outro que passou também lá, entre todos que passaram, Júnior Rocha, entre todos que passaram aqui esse ano e não conseguiram, ninguém conseguiu arrumar esse time. Começou com o Claudinei Oliveira, o substituto não conseguiu, né, arrumar essa equipe. Entrou outro, até chegou Pintado, agora chegou também o Alan Al, ninguém conseguiu tirar o Guarani dessa situação. Então, a culpa veio do começo. Aquilo que começa errado, termina errado. Eu acho que é vergonhoso pelo um clube, assim como o Guarani e Ponte Preta, montar uns elencos aí que eu vou dizer algo pra você. Olha, dá dor do coração. Não tem como você, meu amigo, ter um elenco pior do que o Amazonas. Com todo respeito, acho que o Amazonas tem total possibilidade de vir aqui e descer o cacete no Guarani. Tem total possibilidade. Tem. Então não é desmerecendo. Mas o Guarani tem camisa, meu amigo. O Guarani tem camisa, o Guarani tem história. E é inadmissível a gente ter que contratar cada perna de pau que vem vestir a camisa do Guarani e perfilar aí nos gramados do Brinco de Ouro. Diga aí. A informação, né? Agradecer ao Anderson Grigoleto, um beijo no seu coração, e também ao Pedro Lino, né? O Anderson Grigoleto, que está se recuperando numa lesão, né? Ele que é o camisa 10 da Rádio Grigo, e o nosso querido Pedro Lino, que está lá na Federação Paulista. Vamos passar aqui, né, rapidinho, os grupos, né, do Campeonato Paulista de 2025. O grupo A, o Botafogo, né? O Botafogo, Mirassol, Inter de Limeira e Corinthians. Do grupo B é o grupo do Guarani, que tem o Guarani, Portuguesa, Red Bull, Bragantino e Santos. Meu Deus, grupo da morte, hein? Grupo C, Noroeste, Água Santa, Novo Horizontino e São Paulo. E o grupo D, Velo Clube, São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. O grupo B, pra mim, lembrando que, né, que eles não enfrentam, né, entre eles, né, eles saem aí pra um disputar, acaba dando aquele confronto, né, grupo contra grupo. Teremos derby, sim, teremos derby 2025 no Campeonato Paulista. Mas vou falar pra você, esse grupo do Guarani, o grupo B é o grupo da morte, hein? Guarani, Portuguesa, RB Bragantino e Santos. Minha Nossa Senhora. 2024 termina, né? 2024 começou e está terminando de uma forma catastrófica. 2025 promete, torcedor. 2025 promete, hein? Guarani está no grupo B, com Portuguesa, Red Bull, Bragantino e Santos. E tomara, Albert, Nossa, que o Guarani venha a aprender com os erros de 2024, né?
Porque, meu amigo, eu acredito que o Paulista seja um campeonato ainda mais complicado do sim. que o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Alan. Vamos ouvir o Alan. Como eu falei para os atletas, em 27 anos de profissional dentro do futebol, a gente viu muita coisa improvável se tornar realidade, se tornar possível, desde que a gente faça a nossa parte. Hoje é um jogo fundamental para nós, é um jogo que a gente necessita da vitória para nos manter vivo no campeonato. Sabemos a dificuldade, a equipe do Amazonas é uma equipe bem treinada, é uma equipe que vem fazendo um campeonato consistente não à toa, mas hoje para nós temos que ter esse equilíbrio, essa leitura e principalmente essa atitude, né? A atitude de buscar a vitória. Fizemos bons jogos nas últimas rodadas, mesmo não conseguindo resultado positivo, mas só jogar bem hoje não é suficiente. É óbvio que jogando bem te deixa mais próximo da vitória, mas hoje mais do que nunca nós temos que ter uma efetividade, temos que ser muito consistente naquilo que nós vamos buscar, respeitando o adversário, mas sabendo que o que nos interessa é a vitória. Para. Pode parar com isso aí. Não vencemos, mas jogamos bem. Para, velho. A situação agora é 3 pontos, meu irmão. O futebol é o seguinte, é bola na rede que computa o resultado. Não é passe, toque de bola. Não. Isso aí ajuda você a chegar no objetivo. Nas últimas partidas, velho. Para que a zaga é uma peneira. Que a sua zaga é uma peneira. Tanto que você mudou já nominalmente já pela 2ª partida consecutiva. O Douglas Bacelar comeu o banco por 2 partidas. Alan, para. Situação agora não. Piada agora não. 3 partidas. Para. Jogou bem. Olha a situação que o Guarani tá. Para de falar besteira. Pelo amor de Deus. Eu vejo os corajosos que nesse exato momento estão aí na vitalícia do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Porque para vir assistir o clube ser rebaixado, tem que amar muito e amar demais. Eu não tenho mais tempo, já 20 horas e 50 minutos. Vamos com a ficha técnica do jogo com Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Alan Al vai tentar o seu último respiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Caso a equipe do técnico Alan Al não vença a partida de hoje, o Guarani decreta a Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Dito isso, o técnico Alan Al manda a campo o goleiro Pegorari, o camisa número 1. O Heitor, o camisa número 2, o lateral direito. A dupla de zaga do Bugrão. Matheus Mancini, o camisa número 3, e o Pedro Henrique, o camisa número 30. Na lateral esquerda é ele, Jefferson, 17. Os homens do meio campo do Bugrão. Lucas Araújo, 21, Matheus, capitão Bueno, 18. E o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão. Marlon Maranhão, camisa número 8, ele que volta de um bom tempo, depois de um bom tempo machucado, o Marlon, camisa número 8, está de volta, na reta final do Campeonato Brasileiro. Lohan, o camisa número 39, e ele, o artilheiro do Guarani, nesse Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, com 11 gols, Caio Dantas, o 99, repeteco do Bugrão. Pegorari, Heitor, Matheus Mancini, Pedro Henrique, Jefferson, Lucas Araújo, Matheus Bueno, Luan Dias e Marlon. Lohan e Caio Dantas. Caso o técnico Alan queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vladimir, Ian, Emerson, Vinícius Cauê, Lucas Adel, Douglas Bacelar, Vinícius Yudi, Estevão, Marcelinho, Marlon Maranhão e Bruno Mendes. Futebol Interior. E o Amazonas, a onça pintada do técnico Rafael Lacerda. Vem definido e escalado assim. Fabian Volpe, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o Ezequiel, o camisa número 2. A dupla de zaga do Amazonas. Miranda, o 4, e ele, Ivan Varinho, que passou pelo Guarani, o camisa número 14. Na lateral esquerda, o Renan Castro, 21. Os homens do meio campo do Onça. Luiz Felipe, o 20, Xavier, 17 e Rafael Tavares, o camisa número 10. Os homens de frente do Amazonas, Enio, 22, Johnny,
Uchuari, o camisa número 7, e ele, hein? Sassá, veterano Sassá, camisa número 99, repeteco do Amazonas. Fabian Volpe, Ezequiel, Miranda e Valvarim, Renan Castro, Luiz Felipe, Xavier, Rafael Tavares e Enio, Johnny, Uchuari e Sassá. Caso o técnico Rafael Lacerda queira mexer a equipe, ele tem no banco de reservas Marcão, Wellington Nascimento, Fabiano, Diego Torres, isso é perigoso, hein? Cocote, Souza, William Barbo e Gustavo Hermel. Arbitragem. O trio é de Minas Gerais, mas quem apita a partida é ele, o senhor André Luiz Schettino Policarpo Bento, com seus auxiliares Ricardo Júnior de Souza e Leonardo Henrique Pereira. O quarto árbitro, a quarta árbitra, é a Mariana Nani Batalha, de São Paulo, e a árbitra de vídeo na salinha da TI é ela, Silvia Regina de Oliveira, também de São Paulo. Ficha técnica do jogo. 20 horas e 54 minutos em Campinas. 36ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B. O Guarani em campo. Dá pra ver notório como estão abatidos os jogadores do Guarani olhando no banco de reserva. A cara do Bruno Mendes mostra a realidade vivida pelo Guarani. O Guarani, infelizmente, hoje, na minha humilde opinião, cumpre tabela. Mas, como eu disse, enquanto a vida é esperança, eu não posso vender uma outra ideia para você, amigo torcedor. Mas eu, como torcedor apaixonado pelo Guarani, há todos esses anos, para mim, o Bugre está na Série C. E eu vou contigo, Bugre. Eu vou contigo na D, na E, na F, na G, seja qual for a divisão. Eu estou com a instituição. Não estou com os dirigentes, não estou com os diretores, mas o clube, assim como o hino, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, ou seja, na primeira, na segunda ou na terceira, hoje sempre Guarani, porque o homem morre, o homem acaba, a instituição permanece. E o amor que eu sinto por você, Guarani, vai além. Podem tirar sarro, podem dar risada, podem criticar o quanto for, mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu sempre vou emprestar a minha voz para você, clube Guarani Futebol Clube, fundado em 1911. Eu estou contigo até morrer. Não importa, mais uma vez falando, em que estação, em qual divisão, seja onde for, Guarani, eu estarei junto contigo, porque você é grande, você é gigantesco e você não merece o que esses incompetentes fizeram com vocês. Agora, você, instituição, você, Guarani Futebol Clube, depende de mim, depende de todos os torcedores. Até esses dias, você, Guarani, dependia dos seus dirigentes, que viraram as costas para você, Guarani. O nosso presidente, o presidente da instituição, abandonou o clube quando o clube mais precisava. Você, Guarani, foi abandonado para morrer. Mas eu quero dizer para você, mesmo com morte cerebral, diante desse campeonato que te tanto apunhalou, que te tanto bateu, você nunca esteve sozinho, Guarani. A sua torcida sempre esteve do teu lado, acreditando jogo após jogo. Como acreditam hoje que você, Guarani, possa sair do Brinco de Ouro com 3 pontos. O torcedor acredita porque quem ama confia, quem ama acredita. E o seu torcedor nunca deixou de estar do seu lado. Eu tenho certeza, hoje o estádio não está lotado,
mas todos os torcedores, a maioria, estão sentados assistindo na televisão, ouvindo aqui no Futebol Interior. Você perfilar, jogar e acreditando. Eles só vão cair em si quando matematicamente você estiver na Série C. Mas enquanto a vida, há esperança, e é isso que o torcedor acredita. E nós jamais vamos desprezar, vamos abandonar. O Guarani sendo rebaixado hoje, nós vamos narrar até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Porque já que a sua diretoria não respeitou a instituição, nós como torcedores, nós como profissionais, vamos até o final junto com você, Guarani. Seja na A, seja na B, seja na derrota ou na vitória, hoje sempre Guarani. Bota o hino do Bugreio, Bolacha. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira. Vamos, Guarani. O Guarani com seu uniforme tradicional, a camisa verde. O short é branco, o meião é verde. A equipe do Amazonas com a seu uniforme de número 2. A camisa é branca, os shorts é amarelo e o meião é branco. Para você que está assistindo na televisão e ouvindo o áudio dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, o Guarani vai atacar sentido ao placar eletrônico. E a equipe do Amazonas vai atacar sentido aos portões de entrada do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos, Guarani! Vamos, Bugre! Pra cima deles, Bugrão! Apita o árbitro, bola, não tá valendo. Pediu pra parar, parou. Já começou ali com alguma coisa errada, se embaralhando todo o árbitro da partida. Agora sim, a bola está rolando no Brinco de Ouro. Gustavo Marques vem aí, o Gaveta de Ouro vai fugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques vem aí. Eu já cheguei com toda a minha alegria, com toda a minha dedicação, com o microfone na mão, nos canais Futebol Interior. Arremesso manual já com a equipe do Amazonas. Para você ter a dimensão e a ideia, a bola saiu com o Guarani. 50 segundos de jogo, a posse de bola já é do Amazonas. A bola vai para fora, tem arremesso manual outra vez. Agora sim para a equipe do Guarani, Heitor vai para a cobrança. Ele já abre o jogo, já fez o toque para, olha, vem para Luiz Araújo. Ele volta, a bola tenta ali, o Heitor não conseguiu, olha o Sassá, Sassá domina com a perna esquerda para o Amazonas, conseguiu a recuperação. Volta a bola com o Sassá, chega Mancini para recuperar. Já bota a bola para frente, tenta ali criar a jogada, foi puxado, pediu falta. Ganha a falta, Heitor sofreu a falta ou foi o Lucas Araújo ali? Luan Dias no campo de defesa, tentando ali, né? A primeira pressão do Amazonas pelo lado esquerdo. Luan Dias recebeu, já ia virar, né? Para poder fazer fluir o jogo, mas recebeu a primeira falta. Falta marcada, falta cobrada. E já vem tocando a bola a equipe do Guarani com o Mancini. Mancini fez o toque ali pro goleiro Pegonari. Com a perna direita, ele ergue a cabeça, faz o lançamento pro campo ofensivo para ver se acha alguém. Conseguiu fazer o toque ali, o camisa número 8 do Bugre, o Marlon. Ele tenta, abre o jogo, fez o toque seco no central. Luan Dias já faz a abertura de bola, domina aqui na ponta direita. Atrapalha a equipe do Bugre. E solta a bola outra vez, domina ali com o Lucas Araújo. Ele solta a bola na ponta, lado direito, fez o toque para Heitor. Heitor perdeu a recuperação. É da equipe do Amazonas que vem tocando bola lá com o Luiz Felipe. Vem tocando bola ainda no sistema defensivo com o Miranda. Manda o lançamento pra frente pra tentar achar o Sassá. Não consegue, a bola vem sobrando. Ainda com posse de bola com o Enio para a equipe do Amazonas. Canais Futebol Interior. Aqui nós expiramos
futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, domina aqui na ponta esquerda, vem trabalhando bola a equipe do Amazonas, faz o lançamento, domina lá pelo sistema defensivo, ainda a equipe do Amazonas. Lá com a perna direita, vem trabalhando aqui pela ponta direita. Ele olha, vem com quem joga, vem trabalhando o Miranda, faz o toque de evolução pro Miranda na ponta direita, faz menção roça lá pela ponta esquerda, inverte o jogo da direita, a esquerda do Leme ao Pontal, posse de bola ainda favorecendo o Amazonas, que vem tocando bola com o Rafael Tavares, na ponta esquerda ele prepara, solta, a bola volta outra vez com ele, ergueu a cabeça, tenta fazer o cruzamento, a bola volta errado, recupera a equipe do Amazonas. Ali pergunta pra você, Albert. Ô Albert, o Júlio pergunta, o Jô ainda está no Amazonas? Não, o Jô já vazou faz tempo, né? Depois você teve alguns problemas, né, na Amazonas. Depois que o Arthur Eugênio tirou ele da... por conta de pagamento, né? No pagamento de pensão, ele vazou, né? Tá jogando aí, acho que no módulo 2 de Minas Gerais, né? Não está mais. O Dentinho, sim. Dentinho, ex-Corinthians, né? Casado com a mulher Samambaia, todos lembram ainda, época do Pânico. Ele está sim, só que ele está fora da partida por conta de lesão. Está lesionado, viu, Gustavo Marques? Positivo. Daqui a pouquinho eu leio mais comentários. Vem o Bugre com Bueno fez o toque pra Caio Dantas na ponta direita. Chutou, deu certo, vem pra Luan Dias dominou, passou no primeiro, escancarou na meia lua, partiu, bateu pro gol, saiu pra fora. Luan Dias recebeu na infiltração, na correria total, escancarou, bateu pro gol, a bola bateu na orelha do atleta do Amazonas e vai pra fora. Escanteio pro Bugre, Albert. Telefone mudo não pode tocar. Luan Dias, hein? Foi costurando, foi levando, a marcação foi pra cima dele, ele foi ajeitando pra perninha esquerda. Ali, frontal, ele bateu firme, bateu forte, a bola acertou o orelhão do Ezequiel, a bola acabou indo para a linha de fundo, escanteio para o Guarani, a primeira do escanteio do jogo, gol! Já cobrado o escanteio, sofre para pegar o goleiro, faz a defesa o Fabian Volpe, e para a equipe do Amazonas, e atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo! Campeonato Brasileiro Série B, 36ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5:20 e passados primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Amazonas. Ontem o Peixe consolidou aí a sua volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos está de volta para a Série A. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, desde 1994, trazendo alegria para você, torcedor do Guarani. E vem tocando para a equipe do Guarani, volta a bola com o Matheus Bueno, o capitão do jogo. Abre o jogo para Heitor para Bueno dominou com a perna direita, faz o toque, tenta ali na infiltração, tocando a bola outra vez no sistema defensivo. Olha o Mancini, filho do técnico Wagner Mancini. Abre o jogo, a devolução feita, domina ali com Pedro Henrique. E Pedro Henrique com a perna direita, ele para, olha, vê quem joga, solta a bola. Outra vez com Mancini. Mancini solta a bola para Jefferson na ponta esquerda. Vem trabalhando a bola para a equipe do Guarani com Caio Dantas. Caio Dantas da devolução ali para a zaga da equipe do Guarani. 6 minutos e meio. Eu quero o seu primeiro destaque, o seu primeiro comentário. 6 minutos e 40 passados. Primeiro tempo, Albert, para você quem é melhor? Quem é melhor aí, ó, com a pancada, ó, falta dura ali, ó. Uma dividida, não sei não, hein? Uma dividida entre o jogador ali do Amazonas e também o jogador burguinho, que eu não sei quem está aí. E parece que machucou, hein? Machucou feio, hein? Machucou feio ali o Pedro Henrique, zagueiro. Ali uma dividida, uma bola jogada ali na fogueira. E houve uma entrada forte, né? Do camisa número 7, né? O Johnny Uchuari. E acabou ali acertando de forma muito forte. Acabou escorregando, o gramado parece estar bem molhado, né? E acabou ali machucando ali o zagueiro Pedro Henrique e também o camisa número 7, o jogador da equipe do Amazonas. Não é dividida. Mais uma vez, a bola na fogueira e ali o Chuari
O Johnny foi mais rápido, né? E ali acabou dando bote, acabou ali uma trombada ali. Entrada forte. 7 minutos do primeiro tempo, o Guarani ainda estudando, as duas equipes estudando, se estudando. A melhor oportunidade foi com o Luan Dias, né? Que veio trazendo da direita para o meio e acabou ali finalizando. A bola que acertou a orelha do Ezequiel, a bola foi pela linha de fundo. Mais um pouquinho teria sido o gol do Guarani, a bola foi pela linha de fundo, escanteio cobrado. Né? E o Guarani, 7 minutos, o Guarani controlando o jogo, controlando as ações. Mas, obviamente, o Amazonas vem a campo, né? Sabendo que toda obrigação de vencer era a equipe do Guarani. Então, e esse fator de o Guarani precisar, né, do resultado, isso pode ser, obviamente, né, isso será aí um problema para o Guarani em campo. Porque o Amazonas é um franco atirador, já está totalmente tranquilo. Quero chegar, obviamente, entre os 10 melhores colocados, na sua primeira, né, no acesso. A equipe do Amazonas de 2019, 5 anos. Em 5 anos passou pelas séries, né? Série D, Série C e também depois agora conseguiu acesso aí para a Série B. O ano que vem estará na Série B, está tranquilo, livre, leve e solto. Já o Guarani precisa, né, obviamente, da vitória e precisa tomar a ação do jogo, mas tem que ter velocidade e não pressa, né? Obviamente, o futebol nós sabemos que o importante é a bola na rede. Vamos ver como o Guarani irá conquistar essa, né, esperamos essa vitória. Será mais na sorte do que no juízo ou com juízo e menos sorte, Gustavo? E vem tocando a bola outra vez aí, aqui pelo Guarani lá pelo sistema defensivo, domina com o Pedro Henrique. E Pedro Henrique soltou a bola para Mancini, Mancini para Pegorari. E Pegorari meio que na fogueira faz o lançamento para o campo ofensivo. É pro Caio Dantas na correria total. Tá passando ali o Marlon, ele preferiu fazer inversão, deu certo pro Lohan. Lohan na ponta esquerda, azeitou essa bola, volta a bola para Jefferson, Jefferson para Lohan. Lohan com a perna esquerda, tem Luan Dias ali, ele preferiu parar, olha, volta a bola outra vez com Matheus Bueno. Matheus Bueno soltou a bola para Pedro Henrique. Pedro Henrique, devolução para Matheus Bueno. Matheus Bueno gira o corpo, vai perder. Conseguiu fazer um lindo drible. A abertura de bola domina com o Lucas Araújo. Ele solta a bola, devolução para Lucas Araújo de novo no círculo central. Ele ergueu a cabeça na correria total. Bem com quem joga, soltou para cá. O Dantas vai cair, vai perder. Recuperou, pediu falta, nada. Tocou no Caio Dantas, perdeu, meu amigo. Volta a bola outra vez, recebeu, recolheu, ajeitou ali o Caio Dantas, tentou fazer o toque, foi puxado, falta pro Guarani. Ponta direita em cima do Luan Dias, Albert. Mais uma vez, né? O Caio Dantas com a bola dominada, acabou se atrapalhando. A equipe do Amazonas ia tentar sair no contra-ataque, no campo de defesa, e acabou ali dando de presente mais uma vez pro Caio Dantas. O Caio Dantas protegeu a bola pelo lado esquerdo, lado direito, né? Lado esquerdo do campo de defesa da equipe do Amazonas, lado direito do campo de ataque. Falta perigosa, ali está o Heitor na bola, que bate com a direitola, e ali com a canhota ele, Luan Dias, né? O Luan Dias, o camisa número 10, ele que bate também bem na bola. Quem sabe agora, Gustavo Marques, o Guarani abre a lata no Brinco de Ouro da Princesa. E vai pra cobrança ele, Luan Dias, 10:50 passados, primeiro tempo. Tá ali o Matheus Bueno, tá ali Luan Dias, cruzamento na grande área, sobe de cabeça pra tirar. Como é que faz um cruzamento medonho desse? Vá pra casa do cacete! Abre o jogo outra vez ali o Heitor. Heitor dominou, voltou, tirou o corpo para Luan Dias para Heitor. Heitor, a devolução feita, volta a bola para Heitor, pro Guarani. Domina outra vez o Bugre, domina para Lucas Araújo. Lucas Araújo dominou, ergueu a cabeça de Heitor para Bueno. Bueno faz o lançamento lindo na ponta esquerda para Jefferson. Jefferson, cruzamento, sobrou, passou por todo mundo, passou pelo Lohan, teve desvio. Escanteio pro Guarani, Albert. Bela jogada. Trama do lado direito, ali passou no pé do cateador. Ele ali achou pelo lado esquerdo o Jefferson, que fez o cruzamento a meia altura dentro da grande área. Ali estava o Caio Dantas e 2 zagueiros nele. A zagueirada apertou e acabou desviando, quase enganando o goleirão do Amazonas. A bola foi pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito. Luan Dias na bola, cruzamento, tira a zaga da equipe do Guarani, a bola volta com o Heitor. Heitor salta a bola outra vez para Bueno, volta a bola para Jefferson tenta, o jogo tá paralisado, a arbitragem tá marcando alguma irregularidade dentro da grande área, o Sassá reclama, e ali o que aconteceu, Albert, que eu não entendi, foi nada. O Sassá ali acabou se enroscando ali com o Lohan. E ali um golpe, né, de capoeira, um golpe de taekwondo, e os 2 jogadores, quando o VAR, né, ele está checando o VAR para ver se houve um possível pênalti.
Após ali o Luan Dias, camisa número 10, cobrar, né? Fazer a cobrança de escanteio, ali o Sassá e o Luan Dias. O Sassá e o Luan Dias acabaram ali se estranhando. E agora a bola ao chão. Nada foi marcado, o Guarani no campo de defesa com a bola. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e o placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 36ª rodada. O Bugre em casa vai empatando em 0-0 com o Amazonas. 13 minutos, 0 para o Amazonas. 0 também para o Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Eu cheguei chegando com muita emoção, com o microfone na mão nos canais Futebol Interior e também para Valinhos FM 87.9. Diga aí. E só lembrando também, nós estamos vendo o Marlon, que após ficar um longo período, né, aí no estaleiro, o João Vitor, né, que nós estamos vendo aí, né, entre os selecionáveis, ele era dúvida, né, por conta de um entorse, né, no tornozelo esquerdo, não se recuperou, está fora da partida. Só lembrando, o Vladimir está no banco de reservas e é outro também que está de malas prontas agora para sua equipe de origem, né, com o Santos. Ele que tem um contrato com o Santos. O Guarani. Ele caiu com a série, né, da Série A para a Série B e agora está virtualmente, né, ainda não acabou a partida, mas se caso persistir o empate, o Guarani está sendo rebaixado pela Série C e o Vladimir faz parte do elenco, então ele tem 2 anos, 2 rebaixamentos. Então esses aí são jogadores aí, alguns dos jogadores que estão aí de malas prontas para, né, para voltar aos seus clubes e até mesmo ser negociados. Lembrando que abrindo a zona de rebaixamento, a Ponte Preta tem 38 pontos na 17ª colocação. O Ituano tem 34 pontos na competição, tá na 18ª colocação. O Brusque, rebaixado, hein? A primeira equipe é baixada, né? Ele jogou primeiro que o Guarani, vamos dizer assim, né? Vamos aí, hipoteticamente, né? Se caso o Guarani continuasse com esse empate, o Guarani está caindo também. Mas se o jogo fosse ontem, o Guarani estaria nessa situação, né? Vai tocando a bola e quebrou o Guarani com o Luan Dias, foi impulsado! Foi impulsado na ponta direita, tem falta pro Guarani, tem cartão amarelo pra alguém ali, Albert. Falta ali, pô, mas que golpe de capoeira, taekwondo ali, o Luan Dias, hein? Fazendo o rabisco, deixou um no chão e depois saiu ali pro embate ali, parece ser o Luiz Felipe, né? Camisa número 20, vamos ali ver ali se foi isso mesmo, né? Que 2 jogadores dando golpe de karatê em cima, acabou fazendo um sanduíche, né? Tentando fazer o sanduíche. Vamos ver qual foi o jogador ali, foi o camisa número 20, foi ele mesmo. Luiz Felipe, amarelado, uma falta, né? Falta perigosa, mais uma falta, né? O Guarani vai ganhando jardas, né? Nessas faltinhas, né? E mais uma vez, pelo lado direito, Heitor tá mais longe, hein? E o Luan Dias. Quem sabe agora, Gustavo? E vai pra cobrança de falta, lado direito, Heitor e Luan Dias na bola. Vai chover bola na área do Amazonas. Quem sabe o primeiro gol do Bugre. E vai pra cobrança. Luan Dias, cruzamento, toca de cabeça, desvio. Espalma, Fabiano Volpi. Tira o perigo do Bugre, quase o primeiro gol do Guarani, Albert. Bola jogada na área, bem perigosa, hein? Aquela bola venenosa que quica dentro da grande área e pega o sistema defensivo totalmente de costas. Ali a bola veio toda venenosa e quicou na frente do goleirão do Onça, né? O Fabian Volpe, porém, entretanto, quem tocou na bola primeiro foi o Lohan. O Lohan desviou de joelho e a bola ia, tinha direção certa, tinha destino certo, era o canto direito baixo do goleirão do Amazonas que fez uma bela defesa. Que batida do Luan Dias! E que defesa! E que defesa! O Lohan não chegou na bola, viu? A bola foi direto mesmo. Ali o Volpe fez a defesa, uma defesaça, ia ser um golaço do Luan Dias de falta. Segue no brinco de ouro da Princesa, 16 minutos para 17. Guarani 0, Amazonas também 0. Respondendo o YouTube, o José Marcelino, boa noite, amigos. Me fala uma coisa, cadê o presidente e o Pastana para falar dessa pífia campanha do Bugre? O Moura Marlen, escanteio de novo. O José Marcelino, vamos, Bugre, eu acredito. O Cauã Alves, bora Amazonas, hoje é 2-0, vira essa boca pra lá.
Ô José Marcelino, por acaso está sabendo de alguma coisa boa nos bastidores do Guarani, Albert? Daqui a pouquinho o Albert vai responder se tem ou não. A Vanessa fala, Albert, se o Guarani for rebaixado, será que ele sobe? Já já o Albert vai responder também para vocês. O Marcos quer só um gol. Lá vem o Amazonas, cruzamento, passou do Sassá. Tira. A zaga da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Caiu. Agradecendo aos 204 telespectadores simultaneamente assistindo a nossa transmissão. Caiu quem? É o Luan Dias, numa dividida, né? Com Que camisa número 17. Assim, falei, o Guarani caiu já. O Xavier, né? Ali pegou o tornozelo, hein? E nada foi marcado. O Luan Dias está sentindo ali as dores, né? E o Amazonas ali, né? Os jogadores do sistema defensivo do Amazonas, né? Cada enxadada é 5 minhocas, né? E ali o que o Marcelino deve estar se referindo é o fator SAF, né? Após a derrota do Guarani para o Goiás, apareceu, né? Pipocou o assunto SAF, né? Onde dia 20 terá aí uma reunião, uma assembleia, né? Para se decidir o que será feito, né? Obviamente, né? Será apresentado para os seus sócios, né? Sobre a criação de uma SAF. Porém, entretanto, não temos nada, nenhuma informação ainda se tem algum clube interessado, né? Um clube interessado, não, algum investidor interessado, né? Para a possível SAF, mas o Guarani se prepara para isso. Para mim, o momento é inoportuno. O Guarani sai uma cortina de fumaça para poder aí, né? Apagar, né, essa campanha PIF 2024. E o Guarani, se cai na Série C, sobe, olha, só o tempo dirá que o Guarani, querendo ou não, terá que montar 2 equipes, né? Uma para o Campeonato Paulista e outra para a Série C. Olha o lançamento, domina a equipe do Guarani aqui na ponta para Marlon cortou e escancarou. Chegou ninguém, chegou sim, ajeitou, chegou batendo pro gol. Luan Dias para defesa do goleiro, bem posicionado, Fabian Volpe, Albert. Na verdade foi o Lucas Araújo, é isso? Exatamente, camisa número 21, né? A bola ligada, né? Ali, conectada pelo lado direito, né? Lado esquerdo. Ali estava ele, Marlon, recebeu, dominou, foi pra cima, tentou ali, né, esperar o contato dentro da grande área, não houve, e ali, né, chegando, a feição, a bola rolada pra ele, Lucas Araújo, que soltou a perna esquerda, porém, entretanto, o goleirão Fabian Volpe fez a defesa no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0, o Guarani Amazonas, e com esse resultado, Gustavo Marques, amigos, o Guarani está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vem tocando a bola a equipe do Amazonas lá pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani tem 0, Amazonas também tem 0. 20 minutos e 40 deste primeiro tempo. E só lembrando que o Caio Dantas não é mais artilheiro do campeonato. Tem 11 gols e o artilheiro agora é o Eric Pulga. 12 gols, ufa, menos mal. 87,9. Gustavo Marques. Tô de volta. O Albert não concordou com o que eu falei. Menos mal. Caio Dantas não é artilheiro do campeonato. Imagina o Guarani tendo um artilheiro do campeonato e sendo rebaixado para a Série B. Que coisa. Se o clube tivesse algum benefício, algum prêmio de dinheiro, até que eu diria, vamos torcer para pelo menos o Caio Dantas ser o artilheiro do campeonato, mas não vai ganhar porcaria nenhuma. Quanto mais gols, né, é benéfico ao Guarani, né, mas tudo bem, na sua matemática nessa não, situação, tudo bem. Não adianta. Escanteio pelo lado direito, lá vem o Amazonas. Lá vem a equipe do Amazonas, jogada e saída, invadiu a grande área, se atrapalhou toda, a bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Podemos ouvir, o Bolacha? Vamos ouvir o repórter Pedro Lino, ele que está está na Federação Paulista de Futebol, acompanhou, né, ali o sorteio, né, do Campeonato Paulista 2025. Vamos ouvir, Bolacha. Boa noite, Albert. Boa noite, Gustavo. Boa noite, amigos da transmissão de Guarani e Amazonas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Estou aqui direto do Pacaembu, onde teve o sorteio e o lançamento do Campeonato Paulista de 2025.
o Guarani caiu num dos grupos mais difíceis do Paulistão, no grupo B, junto com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa. E a Ponte Preta está no grupo D, junto com Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre todos os grupos. Boa transmissão e um abraço para todo mundo. Pedro Lina aqui direto do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Valeu! Lá vem a equipe do Guarani, Luan Dias chegou, bateu pro gol. Espalma, Fábio Volpi. E manda a bola pra fora. Escanteio pro Guarani, Albert. Que maledeto, que defesa. Mais uma vez, Luan Dias, com a perna esquerda, tentou o canto direito. Ele fez uma defesaça. Defesaça, mais uma vez, vai sendo o herói do, né? Mais uma vez, o Guarani é só com o Guarani, os caras se transformam em Neuer. Escanteio pro lado esquerdo. Lá vem o lado esquerdo tem escanteio, o Guarani vai pra cobrança ali, Heitor, quem sabe agora, o primeiro gol do Guarani, cruzamento fechado, tira Fabian Volpi, outra vez de soco nela, e pra evitar aí o ataque ali, o gol do Bugre. Obrigado, Pedro Lino, pela informação direto do Pacaembu. Trazendo aí o grupo da morte, onde o Guarani foi sorteado. Meu Deus, hein? Portuguesa, Red Bull Bragantino, Santos e Guarani. Que Deus venha nos abençoar do Paulistão de 2025. E vem o Bugre outra vez. Olha o cruzamento, agora passou pelo Caio Dantas. E passou por todo mundo, teve o desvio, é outro escanteio pro Guarani, Albert. E as chances vão aparecendo, sempre pelos lados, mais uma vez pelo lado direito o cruzamento, ali buscando no primeiro pau o Caio Dantas, ele acabou errando o tempo de bola e a bola acabou acertando o cucuruto do camisa número 4, Miranda. Um abraço a você, 300 simultâneos, vocês são sensacionais. E vai pra cobrança de escanteio, o Guarani, quem sabe agora vai ver, quero ver de cruzamento fechado. Pega bem o goleiro e Fabian Volpi, e pra fazer a defesa e pra tirar o que seria o primeiro gol do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem tocando bola outra vez ali a equipe do Amazonas lá pelo sistema defensivo. Abre o jogo, tenta ali achar alguém próximo do círculo central, a devolução feita. Volta a bola com o Caio Dantas. Caio Dantas tenta ali a devolução, vem dominando ali outra vez a equipe do Amazonas lá pelo sistema defensivo. Aperta ali a zaga do Guarani, não consegue sair, tem dificuldade. O Luiz Felipe pro Caio Dantas, mas abre o jogo para Xavier. E Xavier faz a inversão ali da direita para a esquerda do Leme ao pontal para a equipe do Amazonas, que já vem tocando bola no sistema defensivo, já pegou, dominou, passou pro Caio Dantas, tenta ali ajeitada, deu certo, o Rafael Tavares tenta a tabela, a bola perde, ganha, vem o Amazonas, meu Deus, olha o perigo, afasta a zaga do Guarani, a bola tá viva, uma trompada ali com o Sassá caiu, afasta a zaga do Bugre, tira o perigo, e olha o Amazonas, tenta ali sair tocando bola meio que na fogueira, tenta, aperta o Guarani, recupera o verde, que quer o verde agora, no contra-golpe que pode ser fenomenal, pode ser fatal, Caio Dantas ajeitou, tentou Luan Dias, na infiltração, Heitor, cruzamento, pintou o gol do Guarani, tira, afasta, tá valendo mais nada. Parou. Nossa! Uma chance igual a essa, talvez o Bugre não tenha mais no jogo, Albert. Contra-ataque monstro, bola de pé em pé, após ali o Matheus Mancini, tão criticado na primeira partida, ali que muitos acham que o gol, né, o gol da derrota ali foi sobre a conta dele, né, por conta do erro do Bote, né, na hora do gol contra o Goiás. Vem fazendo uma partida segura, brigou com o Sassá no corpo e deu o famoso bicão. Lembrou até mesmo aquele lance do Pablo, do Guarani contra o Vasco. Aquele bicão e o contra-ataque, 4, 5 jogadores. O cruzamento dentro da pequena área. Ali o Lohan tentou a finalização, mas acabou acertando o pé do zagueiro número 4, Miranda. Quase o Guarani faz o primeiro gol. Gustavo Marques, esse gol do Guarani tá ficando maduro. Tomara, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola aí, que pelo Guarani tem posse de bola aqui na Panther. Vem trabalhando com o Lucas Araújo, soltou a bola pro Bueno. Bueno tentou a devolução ali, tentando achar o Luan Dias, não consegue a posse de bola da equipe do Amazonas, mas perde, recupera a equipe do Guarani, recupera outra vez a equipe do Amazonas, é um perde, ganha, lado direito, vem na correria total ali o camisa número 22, que é o Enio. Enio, cabeludo, hein, cabelo bonito do Enio, ele para, olha a devolução feita, vem tocando a bola ainda no sistema defensivo, vem tocando a bola a equipe do Amazonas, Enio recebeu, recolheu, afasta a zaga do Guarani, caiu Dantas, fez o pivô, perdeu, recuperação, vem os caras, vem os homens, domina ali com camisa 10, que é o Rafael Tavares, ele preferiu soltar a bola aqui na ponta esquerda, fez o toque para Rafael Tavares, faz a inversão de bola na ponta, Jefferson apenas acompanhou, não tirou. Em definitivo, manda o balaio pra frente. A bola se perde, tem a cabeça sobre o alvo. Albert Cavalcante, quase 30 minutos. Você disse aqui alguns minutos atrás que o gol do Guarani tá amadurecendo. Então, baseado aí no seu comentário, o Guarani é melhor no jogo até o momento? Sim, o Guarani é o melhor, né? Está melhor na partida. Teve as melhores oportunidades. E mais uma vez, né? Na partida passada, ele, né? O Tadeus. Né, o Tadeu foi o herói da partida, né, salvando ali a equipe do Goiás, levar o empate até mesmo a virada. E aqui o Volpe, né, o Fabian Volpe aqui também vai se consagrando. Por incrível que pareça, né, como nós batemos essa tecla, né, não basta só ter sorte, né, mas também ter competência. E o Guarani por incrível que pareça, nessa configuração, né, com os jogadores com a volta do Marlon, com 2 atacantes pivôs aí, o Guarani vai jogando bem. Olha lá, 5 contra 3. Lá vem Caio Dantas, lançamento lindo para Luan Dias na ponta direita, ele preparou, cruzamento, é agora, tira Miranda. A zaga da equipe do Amazonas tira de cabeça, bola para fora, mini escanteio, arremesso manual pro Bugre, Albert. E ele parece ali, né, no lance, o Ivan Alvarino, que já passou por aqui, né, era chamado de Alvarenga, né, pelo técnico Mozart Santos, né, acabou ali acertando uma cotovelada no pescoço, né, deu um pesco-tapa nele, né, Luan Dias, camisa número 10, de vez de ser marcado lateral, foi marcado falta, a 4 passos da grande área pelo lado direito, ali perto da linha de fundo, um micro escanteio, Gustavo Marques, mas deixa o Luan Dias bater, né? Deixa ele cruzar, que hoje o homem quer jogo. Depois de 36 rodadas. Hoje o homem quer jogo. Quem sabe agora, Gustavo Marques? E vai para a cobrança de falta lá pela ponta esquerda. Um mini escanteio. O Bugre tem a oportunidade de abrir o marcador no brinco de ouro da princesa. Pro Albert ficar alegre. Pra eu ficar alegre, pro torcedor do Bugre ficar alegre. Quem tá na bola ali, Albert? Cruzamento, Luan Dias, no toque de cabeça, perdeu, voltou, tira a zaga. A bola volta ali, reboteada outra vez no outro cruzamento, desvio, sobrou, toque de cabeça, pega o goleiro, voltou, Luan Dias, tira a zaga da equipe do Amazonas, a bola não entra de jeito nenhum. Se não entrou essa, não entra mais nenhuma. Lá ele, 1000 vezes, minha Nossa Senhora. Cruzamento não, cara. Fica bravo. Não, mas errar um gol desse já tá de sacanagem. Mas então, vai aprender a jogar futebol, cacete. Mas ali exige também outros jogadores em campo. O Guarani não tá jogando contra ninguém. Muito pelo contrário, com o Guarani uma revisão, alguma coisa. Ele tá revisando alguma coisa. Só se for revisão de incompetência. Não, possível pênalti. Ali no pós do cruzamento, ali subiu primeiro o Lohan, né, cabeceou, a bola acabou explodindo no jogador do Amazonas e depois o Caio Dantas, né, concluiu com a perna esquerda e mais uma vez o Fabian Volpe fez a defesa. Quando a revisão de um lance, vamos aguardar se será, né, de alguma confusão da grande área um possível pênalti. Eu acredito, ou Gustavo Marques, que é a favor do Guarani, né, porque os jogadores ali vão chegando ao Amazonas ali, né, vão chegando rodeando ali o árbitro da partida, o André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais, né, que é um fanfarrão, né, estão deixando os jogadores ali, estão batendo aquele famoso papo. Eu acho que é um possível pênalti ali pro Guarani, viu? Após o cabeceio, nada foi marcado. Ah, tomar banho. Se é pro Guarani, se é pro contra o Guarani, marca! Vai marcar o quê, Putz, grilo.
Cara, a bola pegou na mão do zagueiro, Três Mas chances, tem não o goleiro do colocou outro lado, a velho. bola pro fundo mas da rede. É futebol, o Não goleiro não joga adianta sozinho. achar erro agora O onde goleiro não joga tem. sozinho, tem um Não adversário adianta do errar lado. o que não aconteceu. Meu Deus do céu, mas tem adversário Não do tem lado. competência. Quem era danado A no gente- campeonato? Olha o lance aí, ó. Olha lá, o cabeceio do... Não foi pênalti isso aí? Não foi pênalti isso aí. O movimento da bola, isso aí não foi pênalti. Lá para a cobrança de arremesso, manual afasta ali a zaga da equipe do Amazonas, a bola volta reboteada, a bola tira de qualquer maneira, mas não tá valendo mais nada, tem falta para a equipe do Amazonas ali pela ponta direita, não deu nada, nem pro... Falta pra Opa, nós. deu sim, agora Deu deu. falta pra nós, né? Ali o Matheus Mancini tá alugando um flat na cabeça do Sassá, hein? Não perdeu nenhuma, agora aquele lance não foi pênalti, Gustavo? Mas tudo bem. Mas foi. Então o lance bem. não foi pênalti? Mas Aquele colocar- pênalti contra a Ponte, aquele pênalti a favor da Ponte Preta foi agora pênalti. não adianta a gente ficar também Não, colocando agora a eu vou culpa- mostrar, a não culpa é. da arbitragem. É O Guarani caiu por conta da não tem arbitragem. critério, não tem critério, foi pênalti. Foi pênalti pro Guarani não marcado mais uma vez. Toda rodada é assim, cara. Vem descendo o Bugre outra vez, faz o toque na ponta ali pro Jefferson tenta a devolução, não consegue, a bola vai pra fora, tem arremesso normal. Jefferson na bola e pra cobrar para a equipe do Guarani que vai empatando o jogo 0-0. Tentou ali fazer o toque, a devolução, voltou, caiu ali o Matheus Bueno. Marlon. Caiu Marlon. Não tá valendo mais, tá valendo sim. Olha o Enio. Enio vem na categoria, na correria total. Vem descendo a equipe do Amazonas na ponta esquerda. Lançamento feito. O Guarani vai empatando o jogo. O Amazonas para. Olha, a bola volta para Enio. Enio dominou com a perna esquerda, vai tentar fazer a inversão de bola, deu certo ali próximo do círculo central, já faz o toque para Ezequiel com a perna direita, ele para, olha, vê quem joga, salta outra vez para a equipe do Amazonas, que vem tocando bola no sistema defensivo, canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vocês ligados, vocês conectados junto com a gente. E vem descendo outra vez a equipe do Guarani aqui na ponta esquerda, na verdade é o Amazonas. Cruzamento na grande área, sobe de cabeça, passa por todo mundo e vai embora. O Júlio fala, a bola bateu no ombro. O Moura Marley, de cara. O José Marcelino, vergonha, foi pênalti a favor do Guarani. O Carlos Daniel Hurtado, avante Guarani. O Júlio fala, não foi não. O John, cala a boca, babão. O Júlio fala, foi involuntário. O John fala, pênalti ladrão. O Júlio fala, Gustavo, é o sapo que está enterrado no meio de campo que rebaixou o Guarani. Que faz, hein, o Albert? Tá, agora a culpa é tudo, né? Sapo, rã, também, Bolacha. Mas, na verdade, quando aí o Marlon, camisa número 8, né, fazendo falta em cima do jogador Amazonas, no meio campo, tentou dividir e acabou só acertando o jogador do Amazonas em cheio. Falta marcada e cartão amarelo ali na linha, né, do meio campo ali, e ele pisou. E ele pisou fora. Engraçado que no Luan Dias tomou um pisão, né, do Xavier e não deu nada. É isso que eu falo pra você, Gustavo, é o critério. Critério futebol brasileiro, eu vou falar pra você, enquanto essa arbitragem, né, ainda não profissionalizarem essa arbitragem, será essa porcaria que nós estamos vendo hoje. Em algumas partidas, o pênalti que foi marcado a favor da Ponte Preta, né, o pênalti que foi marcado em cima do Fagner, no clássico entre Corinthians e São Paulo, foi marcado no sábado, um pênalti que era, né, ninguém poderia dizer que não foi. E o Marlon Maranhão, que está no banco de reservas, né, na rodada passada, na anterior, tinha recebido a mesma falta e não foi marcado nada. E existe essa porcaria desse VAR pra quê? Os caras tá jogando o quê, mano? Videogame, PlayStation 2, Game Stick, Super Nintendo, International Superstar Soccer? Tá assistindo X? Que não é possível, cara. Não é possível. Daqui, na hora que deu o lance foi corrida, eu vi, cara. Daqui eu vi, não precisou nem parar ali, mano. E ombro, gente, depende, viu? Vai falar da manga da camisa, não foi manga da camisa, não. Eles contam o ombro da manga da camisa pra cima, foi braço, é pênalti. E vem tocando a bola a equipe do Amazonas, tocando a bola ainda pelo sistema ofensivo lado direito, 36 e 45, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem tocando a bola a equipe do Guarani, ainda pelo sistema defensivo, lançamento feito, perde, recupera a equipe do Amazonas. Preferiu ali ganhar um arremesso normal pela ponta direita. Amazonas tem posse de bola. 37-40. 37, o Guarani vai empatando o jogo. 0 pro Guarani, 0 também pro Amazonas. Arremesso normal já cobrado, tenta fazer o toque pro Sassá lá no campo ofensivo, não consegue. A devolução feita, domina pra Pegorari. E Pegorari solta a bola na fogueira pro Heitor. Heitor conseguiu a devolução pro Lohan. Lohan fez o toque, domina a equipe do Guarani com o Luan Dias, próximo do círculo central, ele para, olha. E vem com quem joga, tem Caio Dantas. Tem também o Jefferson, ele vai sozinho. Preferiu voltar a devolução errada. Tentou achar o Lucas Araújo, não consegue, posse de bola do Amazonas. Ponta esquerda, olha o Enio. Passa por cima de dois jogadores, recupera ali o Bugre. E toca a bola para Matheus Bueno. Matheus Bueno ali pro Caio Dantas, girou o corpo, caiu, pediu, ganhou falta, Albert. É, a terceira falta do camisa número 17, Xavier, né? E ali é só levar na conversa, né? O André Luiz, Schettino, Policarpo, Bento de Minas Gerais, só na conversa. Com certeza, possivelmente, quando for o jogador do Guarani que der uma chegadinha a mais, ele vai fazer igual aconteceu com o Marlon. Obviamente, né? Ali foi falta, o Marlon foi por cima, pegou mesmo ali o tornozelo do jogador do Amazonas. Mas a falta em cima do Caio Dantas, ele não marcou, muito menos mostrou um cartão amarelo. A bola vai se perdendo em arremesso no alvo, favorecendo ali a equipe do Guarani. Jefferson na bola, ele cobrou, fez o toque, ajeitou, tentou Lohan pra quem? Pra ninguém. Pega tranquilo ali o Fabinho Volpe. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem outra vez ali tocando a bola, a equipe do Amazonas lá pelo sistema defensivo. Ele tenta fazer o toque, lançamento feito próximo lá do círculo central, sobe de cabeça para cortar o Heitor. A bola vem sobrando com o Matheus Bueno. E Matheus Bueno conseguiu fazer o toque ali para o Luan Dias, errado. A bola volta, recuperação caído. O jogador do Amazonas lá pelo lado esquerdo. A arbitragem em cima, o senhor André Luiz. Schettino, Policarpo. Marca a falta para a equipe do Amazonas, Albert. A falta começou com ele, né? Com o Lucas Araújo, né? Acabou se enroscando o jogador do Amazonas no meio campo. E ali a falta marcada, já cobrada, lá vem os homens. Vem descendo, vem a equipe nossa do Amazonas, chegou batendo pro gol ali o Johnny. Bola pra fora, tiro de meta pro Guarani, deu susto, hein, Albert? Johnny Bigucci, né? Ali bateu ali pelo lado direito, na intermediária, com a perna direita, tentou ali, né? O canto baixo esquerdo do Pegorari, porém, entretanto, pegou com muito efeito, a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o equipe do Guarani, 40 minutos do primeiro tempo, 0-0, e Gustavo Marques e amigos, com esse resultado, o Guarani está sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E vem tocando a bola, a equipe do Guarani domina com o Heitor. Heitor dominou, Miguel a cabeça, fez o toque ali na meia-lua, tira, afasta. Tira o perigo a equipe do Amazonas, a bola volta, reboteando a vida para Jefferson. Jefferson fez o toque, domina para Luan Dias. Luan Dias escancarou, chegou batendo pro gol. Palma, Fabinho Volpe, manda a bola pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. Maledeto Johnny, mais uma vez. A bola batida mais uma vez, o Guarani roubou a bola e a bola sobrou pra ele. O camisa número 10, com a canhota, entrou na diagonal, na frente, né? Ali na frente da grande área, bateu firme, bateu forte. Mais uma vez o goleirão fez a defesa. Não vai, desse jeito é difícil, Gustavo. Escanteio pra nós pelo lado esquerdo. Escanteio já cobrado, aberto, sobe de cabeça para afastar, para tirar. A bola volta para Jefferson, mas não tá valendo mais nada. A arbitragem tá marcando ali irregularidade, é isso? Falta de ataque, né? O cruzamento ali, né, do Heitor, batendo com todo o veneno. Mas ali ele tá acusando que houve ali um empurra. Falta para a equipe do Amazonas, o Guarani, 41 minutos do primeiro tempo, o Guarani foi o senhor da partida. Mas ali o Fabian Volpe está sendo aí o homem, mais uma vez o goleiro, sendo o melhor da partida, né? Na partida passada foi o Tadeu e agora está sendo o Volpe, né? Mas água mole em pedra dura, lá vem o Guarani.
e vem o Bugre outra vez, domina com o Lucas Araújo, chega batendo pro gol, teve o desvio, a bola volta outra vez, reboteada para a equipe do Guarani, Heitor faz o toque, curtinho, domina aqui na ponta, na verdade foi o Marlon, abre o jogo para Matheus Bueno, e Matheus Bueno passou no primeiro, aceitou pro Marlon, Matheus Bueno chegou batendo pro gol, travado na zaga da equipe do Amazonas, e vem os caras do contra-golpe, olha o perigo, olha o Jefferson, faz falta tentando bloquear o ataque que seria do Amazonas, falta aqui na ponta direita, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Eu estou aqui até o final com você, Guarani. Alô, Márcio Carvalho. Alô, cantor e compositor Márcio Carvalho, direto no Brinco de Ouro da Princesa, ouvindo a transmissão do Bugre, e vem o Bugre, e vem Luan Dias na ponta direita ali, que escancarou, dominou, bateu pro gol pra fora. Passe vai para a esquerda do goleiro Fábio Volpi. Quase o primeiro gol do Guarani. O Luan Dias tenta, mas não consegue. A bola passou lambendo o poste do goleiro Fábio Volpi, Albert. Não é possível, né? Não é possível. Luan Dias, jogadaça pelo lado direito. Ali ele veio trazendo mais uma vez, né? Quando vai levar o cartão amarelo, o jogador ali do Amazonas, né? Vamos aqui ver quem é o consagrado que levou o cartão amarelo, mas o Luan Dias está sendo o melhor jogador do Guarani nesse primeiro tempo, né? Tentou, né? Chutar embaixo, né? No rodapé do goleirão ali, o Fábio Volpi. A bola passou lambendo, hein? Foi o Renan Castro, camisa número 21, lateral esquerdo, que levou o cartão amarelo. A informação para Pizzaria do Dadá. Olha o Enio para a equipe do Amazonas com CC ajeitou para Rafael Tavares fez o giro, domina para Xavier e cruzamento na grande área, toca de cabeça, tira a zaga da equipe do Guarani, a bola volta reboteada para o Luan Dias vai dominando ali com a barriga, mas não consegue, a bola volta ali, reboteada outra vez para o Amazonas, que vem tocando a bola aqui na ponta com camisa número 7, que é o Johnny e lançamento na infiltração, a bola tá viva, vem o Amazonas, meu Deus, olha o perigo, domina, para Ezequiel tenta o cruzamento, a bola explodiu na barriga de Jefferson, bola para fora, tem arremesso manual, Amazonas, 44 minutos passados, e olha o Johnny, lá vem o Amazonas, cruzamento na grande área, tira, a bola voltou, ajeitou, tira a zaga do Guarani. Tira o perigo e vem Luan Dias pra cima de dois jogadores, ele tentou passar de ele, não consegue, a bola volta ali outra vez com o Amazonas, já recuperando o bola, outra vez a devolução, domina com o Ezequiel para, olha, vê quem joga, solta a bola indo na ponta, dominando com camisa 10, Rafael Tavares para a equipe do Amazonas, ele volta, a bola domina com Miranda para a equipe do Amazonas, já faz ali o toque, você viu o toque de bolacha, 45 passados, primeiro tempo, 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mais 3 minutos. Deu 3, é isso, Albert? Isso mesmo, mais 3 minutos. Vamos até os 48 minutos do primeiro tempo. O Guarani que dominou, hein? Senhor da partida, porém, entretanto, Fábio Volpi foi o destaque para a equipe do Amazonas e ele, Luan Dias, camisa número 10, jogou muito essa partida. Lá veio o Bugre. Lá vem a equipe do Guarani, deu certo, caiu Dantas, passa no primeiro, ajeitou, domina, tenta ali fazer o toque para Heitor, cruzamento dentro da grande área pro Marlon, vai Fábio Volpi para fazer a defesa, para tirar, já solta a bola aqui, dominando para Ezequiel pelo lado direito, ele para, olha, vê quem joga, 46, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Trabalha a bola, a equipe do Amazonas no contra-golpe. Tem Sassá, vem Ezequiel. Recebe a trombada ali, não foi nada. Agora vem o Guarani. E com Marlon. Marlon dominou, ele preparou, fez o corte, ergueu a cabeça. Vai fazer o lançamento muito forte pro Lohan. Muito forte pro Lohan. Ficou tranquila com o goleiro Fabian Volpe. E pra fazer a defesa. E vem os caras no contra-golpe pra Enio. Enio vem dominando a equipe do Amazonas. Ponta esquerda. Ele preparou, dominou com a perna direita. Faz ali o toque de evolução. Volta a bola ainda lá de esquerdo. Ergueu a cabeça. Cruzamento da grande área. O Sassá vai fazer pra fora. Sobe o Sassá sobre a defesa do Guarani. Toca de cabeça, bola pra fora e tá bravo ali o Matheus Bueno. Por quê, Albert? Ali o famoso Creu, né? Ali o sistema defensivo se cobrando, né? Onde ali o Matheus Mancini acabou cobrando o Matheus Bueno, que cobrou o Pegorari, e ali eles ali, né, acabaram ali se desentendendo, mas é coisa de jogo. Que, oxalá, né, que todas as, né, desde o Campeonato Brasileiro, o Guarani tivesse a cobrança interna, né? Não tivesse racha, sim cobrança, né? Agora o Guarani tá jogando como nunca. Ih, olha aí, ó. Mas ali foi calculado. Meu Deus. Jogando como nunca, mas aquela, né? Com esse empate, Gustavo Marques e amigos, o Guarani está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E vem dominando a equipe do Guarani, abre o jogo com o Luan Dias. Luan Dias preparou, pedalou, foi pra cima, escancarou, vê com quem joga, solta a bola outra vez, pela ponta direita, cruzamento, segue pra pegar. O Matheus Soares fala assim, a voz desse gordinho narrador é muito chata, PQP. Diz assim o Matheus Soares. O Júlio 50 chama Edna, Gustavo. Ô, Matheus, você não tá feliz? Vaza. Vai embora. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Amazonas. O Bugni vai empatando o jogo e com esse resultado, o Guarani vai caindo para a Série C, Albert. O Guarani, né, quando ali os jogadores vão se, né, estão dirigindo aos vestiários, o Guarani é o vestiário número 1 da casa, obviamente o Amazonas por 2, né, vamos aguardar quem serão os jogadores escolhidos. Acredito que do lado, vamos ouvir então aqui do lado, eu quero ouvir, Sassá, camisa número 99 da equipe do Amazonas. Amazonas 0, acho que o time jogou bem nessa primeira etapa, Sassá? Cara, um jogo muito obrigado, cara. O campo não tá nas melhores condições para a gente praticar um excelente futebol. Mas ver o que o treinador tem para falar e voltar melhor para a gente conseguir essa vitória aí. A Arena Amazônia, quando o Guarani jogou lá também tava um tapete, né? Lindo. A Amazônia, né? Tanto que ele fez o gol do empate, né? Tava tava um tapete. Ah, meu amigo, faça-me favor, né? Eu acredito que o Luan Dias irá falar do lado do Guarani, vamos aguardar. Né, mas o Guarani, com os 45, o Guarani tem 45 minutos mais o acréscimos para resolver a sua vida nessa Série B. Vamos ouvir ele, o craque da partida, primeiro tempo, na minha opinião, Luan Dias. Jogo pro primeiro tempo bom. Fez bastante volume de jogo ali na frente, acho que realmente não chegaram nenhuma com chances claras, né? A gente 1, 2, 3, 4, né? Mas é seguir persistindo, tenho certeza que vai sair esse gol, no segundo tempo a gente vai sair vitorioso. Aí, vai persistir, tem 1, 2, 3, realmente, né? Hoje a criação, né, o volume de chances que o Guarani teve foi anormal, né, pelo que o Guarani apresentou nesse Campeonato Brasileiro. E assim, né, Guarani? Vencer hoje tem 2 batalhas, né? E depende de você aí. Mas tudo bem. Né, vamos lá, né? Vamos para um rápido. Gustavo Marques, volta. Não é o quê? Aqui os comentários dos nossos amigos. Não, tá bombando o chat hoje, hein? Tá bombando, hoje tá show de bola. Tá bombando. E agradecer a todos aí, mandem mensagem. O Gustavo Marques aqui, ó. Que tá aqui, falaram aqui com a voz do gordinho, a voz irritante, então, hein? Mas é que tá, né? Que narra muito, a minha que é irritante. Mas vamos lá, Gustavo. Vamos para um rápido intervalo? Vamos rápido intervalo. Vamos faturar e daqui a pouco nós voltamos com tudo pro segundo tempo. Você também tem que ler, tá? O Rafael Cardil que fala. Ele falou. Eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. Mas eu não sei qual pergunta, Rafael Cardil. Não muita mensagem, o narrador não vai dar. O negócio aí é o narrador. Eu não tô cuidando de rede social. Hoje eu estou impossibilitado. Eu não aguento, gente. Desculpa, mas hoje quem tá cuidando da rede social hoje é o nosso narrador Gustavo Marques. Então, ele que está te deixando aí de João, tá? É muita mensagem, não dá. Não dá. Um forte abraço, rápido intervalo.
Ficha técnica do jogo. Brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs, Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Estamos de volta. Gustavo Marques. Isso aí, Albert. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior e recebi aqui do Arthur Eugênio Matias, né? Os grupos do Campeonato Paulista. Lembrando que o Futebol Interior está presente lá direto do Pacaembu. O nosso repórter Pedro Lino está lá acompanhando e tem aí os 4 grupos, né? No grupo A tem o Corinthians, a Inter de Limeira, o Mirassol e o Botafogo. O grupo B, o Santos, o Red Bull Bragantino, a Portuguesa e o Guarani. Grupo C é o São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. No grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bento e Velo Clube. Para você, Albert, acho que o grupo mais forte, acho que ficou evidente que é o Guarani, mas para você é o grupo aí menos complicado desses 4 que eu acabei de mencionar aqui para os nossos telespectadores. Ah, o grupo do Guarani é o pior grupo que tem é do Guarani, né, cara? O Guarani, pelo amor de Deus, hein? Que campeonato paulista, né? Que Deus nos ajude, né? Agradecer mais uma vez aí ao Pedro Lino também, né? A todos, né, do Futebol Interior que estão na federação ali, estão no Pacaembu ali, onde houve ali no sorteio, né? A redação, todo mundo, né? Onde houve, né, esse sorteio. E a vida dos clubes de Campinas não estão fáceis, né? Mas ainda pelo Guarani. O Guarani que está no grupo 2, né? RB Bragantino, desculpa, né? Estava no pote 4, né? Onde o Botafogo, o Guarani, Velo Clube
e o Noroeste, que são as equipes que subiram, né? E após o sorteio, né? O Guarani caiu nesse grupo B, que dificílimo. Dificílimo. Olha, eu vou falar coisa pra você, hein? 2024, né? Nós sofremos em 12 rodadas, fizemos aí 10 pontos, né? 2 vitórias somente, né? Agora nesse grupo aqui não pode bobear, hein? Não pode bobear. Temos aí 2 aí que remanescentes, né? O Velo Clube e o Noroeste, né? E o Guarani depende, né? Eu acredito, viu, Gustavo Marques, que o Guarani terá que montar 2 elencos, né? Um pro Paulista e outro para a Série C, né? A debandada será grande, né? Após o final do Campeonato Brasileiro. Tomara que não seja nessa rodada, nem na outra, né? Que na última se decida tudo contra o Ceará. E também torcer, né? Que o Ceará também venha com a sua vida resolvida. Mas muito difícil o bololô lá em cima, também como embaixo, né? É difícil, viu, Gustavo? Difícil. Então você tem o RB Bragantino, você tem Santos. Então você pode dizer que os cabeças de chaves aí, né? O RB Bragantino aí é o... né? E o Santos aí são as equipes aí que... O Guarani conseguir uma classificação para a segunda fase, aí tem que fazer um Campeonato Paulista aí quase perfeito, né? Fizer aí como fez os últimos 2 anos aí nas coxas, em 2021 foi o último ano que o Guarani passou de fase, né? Foi para a segunda fase, onde enfrentou a equipe do Mirassol e perdeu nos pênaltis. E o técnico, nada mais nada menos que era o Alaal, que após essa eliminação no Campeonato Paulista foi demitido e chegou aí o técnico, agora esqueci o nome dele agora. O de 2021, o Daniel Paulista, acabei de lembrar, o Daniel Paulista chegou e acabou fazendo aquela campanha em que o Guarani quase subiu. O Guarani que tinha toda a oportunidade, né, teve a chance no campeonato, acabou, eu lembro de uma partida contra o Santo André, o Guarani vencendo até os 45 minutos, acabou sofrendo a virada. Então assim, o Guarani sempre perdendo para ele, né, e esse aí também, isso aí é normal, né, nos últimos anos, né, onde o objetivo e a obrigação se confundiram pelo caminho, né, onde os seus, né, mandatários aí, né, ao final de 2023, né, disseram uma bobagem dessa, se gladiaram durante até mesmo a eleição, né, dizendo aí em vários meios de comunicação que no Guarani rebaixamento, né, era coisa do passado, né, luta pelo rebaixamento. Estamos vendo aí, né? O Guarani tem 45 minutos mais os acréscimos para tentar aí, né, resolver a sua vida. Ou cai ou permanece, ou ainda tem mais chances, né? Vamos aguardar, né, Gustavo? Mas esse Campeonato Paulista, esse grupo do Guarani, meu Deus. Meu Deus. E logo, logo o Pedroninho também já vai mandar completo também, ele que está lá, né? Nosso repórter, né, que está lá também. Então assim, difícil, viu, Gustavo? Difícil. E vamos aí torcer, né? Logo, uma coisa de cada vez, né? Quem sabe, né? Possa acontecer uma hecatombe futebolística, né? O Guarani vença, né? As suas 3 partidas ou 2 partidas, né? Quem sabe, né? Consiga aí, o Guarani consiga. Já pensou o Guarani se salvar com... Tá com 31, vai pra 34, com 39 pontos aí, ó. Um empate no final, tudo pode acontecer. Mas primeiro, né? O jogo de hoje, contra o Amazonas, o Guarani jogou bem o primeiro tempo. Acho que o Amazonas teve duas oportunidades, assim, mas claras não teve muito. E só deu o Guarani. O Guarani, mais uma vez, é aquela, né? O que falta no Guarani é aquela, né? Cria muitas chances, mas na hora de tirar um 10, isso foi o resumo do Campeonato Brasileiro, o Guarani, né? Tomara que não acabe agora. Não quero que acabe agora, porque com esse empate, o Guarani não, infelizmente, né? Dependendo dos resultados aí, até mesmo com empate, Gustavo, né? Aí o número de vitórias, etc., o Guarani está aí rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Que situação. Tá certo. O Rafael Cardil fala, você sabe informar sobre os contratos que encerram dia 30 de novembro? Agora, quantos pé de ratos vão sair e o que fica de resto? Espero que esse Matheus Bueno vá embora junto com os outros. Responde o Cardil aí, o Álvares. Vamos lá, né? Vou fazer uma busca rápida, né? E os jogadores que têm contrato e que não têm contrato, né, que se encerram aí, né? Muitos jogadores têm um contrato mais estendido, outros não, né, obviamente, né? Vamos agora eu vou dar uma passada aqui, ver aqui no meu arquivo confidencial, eita, para dar uma olhada aqui para poder responder o Falcadinho. Foi isso que ele perguntou, o Gustavo Marques, aquela hora que você deixou ele de vácuo, né, no João, Dijão, né? Como diria o outro, né? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu tenho alguma coisa aqui. Mas provavelmente, né, muitos jogadores, o Matheus Mancini tem um contrato um
um pouco mais, né? Acho que até o final do Campeonato Paulista, né? O Reinaldo já foi devolvido, né? Quem gosta do Reinaldo, deixa um like aí e compartilha. Não, mentira. Que acho que ninguém aí, né? Contava com o Reinaldo mesmo, né? Muito pelo contrário. O Reinaldo, pelo amor de Deus, né? O Reinaldo não deixou saudades, fez 2 gols no Campeonato Paulista, foi contra o Ituano, se eu não me engano, onde até o Mike fez o gol de falta. Depois o Mike também foi para a equipe do Grêmio, né? E lá jogou algumas partidas, foi expulso e depois sumiu. Estou dando uma olhadinha aqui para saber aqui quais são os jogadores aqui que estão aí, os contratos jogadores, né? Vamos lá ver, né? O Heitor está aí, né? Está no pente para a equipe do Tombense. Ele tem contrato até o 30 de novembro de 2024, né? O Heitor. Vamos ver aqui. O Vladimir, 31 de dezembro, será devolvido para a equipe do Santos, né? Obviamente. Vamos ver outros jogadores aqui. Por enquanto, vamos ver, temos esses 2 jogadores. Gustavo, por enquanto, e até mesmo o Caio Dantas, né? Tem até final de 2025. Ele provavelmente não ficará por conta do alto salário, né? Então, assim, e a gente vai passando aqui, eu vou passando aqui vai passando aqui né, o jogo vai rolando, a gente vai passando aqui mais ou menos aqui os jogadores que estão aí de fim de contrato, né? Mas assim, tem jogadores aí, ó, Salustiano tem o contrato, o Salustiano que veio da equipe do Brusque, né? Que foi rebaixado, né? E quando vai mudar 2 vezes, vai estar vendo... Ah, não. Aí não, né, velho? Vai 2 mudanças, né? Vai entrar Meu Deus do céu. Aí eu não entendo, aí é o critério, né? Bruno Mendes e Marlon Maranhão prontinhos pra entrar. O que será que esse cara quer? Vai tirar o Lohan. Opinião, quem muda? Vai sair o Lohan, né? O Lohan e o Marlon, né? Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Vamos ver quem vai sair, quem vai entrar. Também a equipe do Amazonas também, né? Agora embolou tudo, né? No intervalo, é por tudo ou nada, né? Vamos ver quem vai tirar. 39. Então vai embora. O Lohan foi embora, acertei. Lohan vai embora e entra o camisa número 9, o Bruno Mendes, né? Aí entrou também o Marlon Maranhão, vamos ver quem saiu. Já na equipe do Amazonas, número 20, o Felipe Azevedo vai embora e entra o camisa número 15, o Souza. E vai embora o camisa número 21, o Renan Castro, outro amarelado. E entra o camisa número 6, o Fabiano. Então Luiz Felipe, o número 20, vai embora da equipe do Amazonas. E entra no camisa número 15, o Souza. E vai embora o Renan Castro, lateral esquerdo, camisa número 21. E entra o camisa número 6, o Fabiano. No Guarani, vamos aqui dar uma olhada aqui, né? Porque eu acabei eu só vi o Marlon Maranhão entrando. E também mudou o goleiro também. Então foi embora também o Pegorari, camisa número 1, foi embora. Sentiu alguma coisa, hein? E entrou 89. Minha Nossa Senhora, o Vladimir. Meu Deus do céu. Vamos ver quem saiu. Acho que saiu o Marlon mesmo, camisa número 8. E a bola está rolando no segundo tempo. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Vai, o programa apita o árbitro, começa o segundo tempo do Brinco de Ouro da Princesa, as mudanças. Confirma aí agora em definitivo, árbitro. O Lohan, camisa número 39, vai embora, entra o camisa número 9, o Bruno Mendes. O Marlon, camisa número 8, amarelado, foi embora, entrou 77, o Marlon Maranhão. E o Pegorari, hein? Sentir alguma coisa, vai embora, entrou 89, Vladimir. E do lado do Amazonas, né, da equipe Manauara, vai embora o camisa número 21, o Renan Castro, e entra o camisa número 6, o Fabiano. E vai embora o Luiz Felipe, camisa número 20, amarelado também. E entra o camisa número 15, Souza. A informação para a pizzaria do Dadá.
Ele tenta trabalhar ali, o Caio Dantas chega para afastar ali a zaga da equipe do Amazonas. A bola vai para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. O Bugre vai empatando o jogo com esse resultado. O Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Heitor, lançamento na direita para ele, vai fazer, Caio Dantas perdeu, um gol incrível. Meu Deus, quando eu falo, eu sou errado. Perde um gol incrível, Caio Dantas, Albertinho. O Guarani vai empilhando, né? Vai empilhando oportunidades, chances, os deuses do futebol. Vai dando chances para o Guarani. Né? A bola cruzada dentro da grande área, o Caio Dantas dominou e acabou batendo pro chão, né? E a bola ali acabou acertando a zaga do Amazonas. E ele bateu fraco, viu? Não bateu forte não, deu a famosa chicoteada, né? Para baixo. Se tivesse pegado no meio, né, acabaria ter feito o gol. Ali foi o goleiro que fez a defesa. Não pegou na zaga, não. Mais uma vez o Fabian Volpe faz a defesa. Ele dominou com a perna esquerda e girou com a perna direita. Ali achei que pegou no zagueiro, mas não. Foi o Fabian Volpe, acabou fazendo defesa. É o nome da partida, né? Infelizmente é o nome da partida. Vai tocando a bola ali, trabalhando aí a equipe do Amazonas lá pelo lado direito. O lançamento feito, passou por todo mundo. Apenas observa ali o Jefferson, mas consegue fazer o giro e sair com a posse de bola para a equipe do Guarani. Já faz o toque do Bina, vem trabalhando aqui na ponta esquerda, tenta fazer a infiltração lá de esquerdo. Caio Dantas, lançamento para Bruno Mendes. Bruno Mendes volta a bola para Matheus Bueno. Matheus Bueno volta outra vez no sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A bola volta reboteada outra vez. Vem trabalhando a equipe do Amazonas. Lá pelo lado direito, faz o giro, faz o corte, vem trabalhando ainda. Lá pelo sistema defensivo, faz a inversão de bola. Vem caindo aqui na ponta pro Fabinho. E Fabinho já fez o toque para Enio. Enio para a equipe do Amazonas, faz a revolução. Vem tocando a bola, entrou no sistema defensivo. Volta a bola, o Amazonas tem posse de bola. O Guarani vai empatando. Com esse resultado não adianta nada. O Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o Albert, classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu não falei uma bobagem abre o jogo, domina com o Sassá. Sassá chegou batendo pro gol na trave. Bate na trave, nas costas de Vladimir e vai embora. Que susto, Albert. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Sassá de longe, hein? Uma pancada de pé na direita. Primeira chance real, né, do Amazonas. Ali o Sassá dominou e soltou o pé. A bola fez uma curva, o Vladimir salvou, hein? Fez a defesa, tocou na bola. A bola explodiu na trave e acabou voltando nas costas do goleiro Vladimir, que fez a defesa. Duas defesas numa jogada só. Que chance teve o Amazonas. Mas seria castigo. Sassá Mutema, lembra do Sassá Mutema? Lembro sim. Mas ia ser o gol do Ceará. Placar ao vivo, futebol interior informa. Botafogo jogando em casa vai sendo derrotada pela equipe do Ceará por 1-0. Tomara que vença. Lançamento nas costas pro Heitor. Sai para pegar o goleiro Fabian Volpe e tira e afasta para a equipe do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E vem tocando a bola outra vez lá e a equipe do Guarani do Amazonas tenta ali fazer a ligação direta, a bola vai para fora, tem arremesso para o mal, favorecendo a equipe do Amazonas outra vez lá pelo lado direito. Bola vai para fora, tenta a recuperação, deu certo, a bola volta ali, reboteada outra vez, tenta ali fazer o toque, deu certo, vem na correria total, lançamento feito nas costas, tentando achar alguém ali, chega Jefferson para apoiar, apenas observa, manda a bola para fora, e atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileiro Série B, 36ª rodada, 5:50. Guarani vai empatando com o Amazonas em 0-0, ninguém ganha, ninguém perde. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Tô aqui fazendo companhia com você, diga aí. Chegou, né, a informação, né, em que o Pegorari sentiu a coxa esquerda
e por isso o Vladimir está em campo. Então o Pegorari saiu no primeiro tempo por conta de sentir a lesão na coxa esquerda. A informação para a Pizzaria Dadá. Vem trabalhando bola a equipe do Amazonas com o Enio. Enio faz a devolução, falta a bola ainda. Posse de bola favorecendo a equipe do Amazonas. Vem tocando a bola ali com camisa número 12. Da equipe do Amazonas, solta a bola ali com o Miranda. Miranda tenta fazer a infiltração, não consegue, a bola falta, círculo central. Faz a inversão da direita para a esquerda do Leme Pontal, tentando achar o Enio. Bola vai para fora, a arbitragem está marcando. Arremesso manual favorecendo a equipe do Amazonas. Já cobrado, domina com o Enio. Enio dominou, voltou, ergueu a cabeça, faz o toque para Sassá Mutema. Sassá dominou para Enio. Enio tenta ali fazer o giro, deu certo. Outra vez, que toque de bola, que tabelinha linda. Volta, devolução feita, passa pelos pés de Rafael Tavares. Ele devolução para o Sassá. Sassá tá bem calibrado esse pé. Preferiu soltar para Johnny. Voltou para Miranda, batendo pro gol. Batendo para fora. Tiro de meta para a equipe do Amazonas, Albert. E depois da bola na trave, né, do Sassá no começo da partida, o Amazonas vem para cima. O Guarani não consegue sair do campo de defesa. E só, né, o placar ao vivo do futebol interior informou, né, em que o Ceará vai vencer a equipe do Botafogo por 1-0. Com esse resultado, Gustavo Marques e amigos, o Ceará entra do G4, hein? 60 pontos, os mesmos 60 pontos do Sport, porém, entretanto, né, no critério de desempates, uma vitória. O Ceará está conquistando uma vitória a mais, o Sport está saindo de dentro do G4. Ou seja, quando o Sport vir aqui a próxima rodada, Sport e Ponte Preta. Ou seja, o Sport precisa da vitória para continuar sonhando com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2025. E vem tocando a bola outra vez ali a equipe do Amazonas lá pelo sistema defensivo. Conseguiu passar, faz o lançamento para o campo de ataque. A bola volta, o reboteada, caído ali o atleta da equipe do Amazonas. A arbitragem marca outra falta favorecendo a equipe do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Outra vez, posse de bola favorecendo a equipe do Guarani. Matheus Bueno nas costas, quem sabe agora é pra ele. Marlon Maranhão invadiu a grande área de carrinho, se joga nela. Tira, afasta a zaga da equipe do Amazonas, a escanteio pro Guarani, Albert. Pelo lado esquerdo, tudo começou com ele, né? O cateador, Matheus Bueno, fez um passe em profundidade pelo lado esquerdo. O Marlon Maranhão, ele saiu disparado e foi entrando na diagonal dentro da grande área. Quando ele preparou para chutar com a perna esquerda, Miranda mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo. Ele na bola, Luan Dias, o camisa número 10. Luan Dias na bola, tem escanteio, lado esquerdo, vem bola na área pro Guarani, cruzamento de cabeça, pega o goleiro. Fabian Volpe defende e tira o perigo, um verdadeiro milagre pro Amazonas, Albert. Maledeto, escanteio cobrado, viu, Guarani? Marlon Maranhão, cruzamento, outro escanteio, Albert. É por incrível que pareça, pelo amor de Deus, cara. Escanteio cobrado milimetricamente na cabeça dele. Lucas Araújo cabeceou certinho pro chão, no rodapé da trave direita. E o goleirão foi lá, se esticou todo, fez a defesa. O Guarani vai martelando, a bola não entra, Gustavo Marques. Lá ele. E vai pra cobrança de escanteio, toque de cabeça, a bola vai entrar agora, não entrou. Pega outra vez, Fabian Volpe, Albert. Ah, pelo amor de Deus, cara. Escanteio cobrado na primeira trave, ali, no pico da pequena área. A bola foi desviada e ali tinham dois jogadores do Guarani que não conseguiram, não entenderam a jogada. E ali o Volpe, mais uma vez, fez a defesa. Não é possível. Não é possível. Jogadores do Guarani, chuta de longe, que ele vai ter que engolir, vai ter que falhar uma. É só os nossos goleiros que falham. Meu Deus. Que situação, Gustavo. Que coisa, não, Albert? Esse Albert é terrível. Albert, vamos lá. Com 32 pontos não dá mais. O Bugre matematicamente rebaixado com esse resultado, hein? Que coisa. E eu vou falar pra você que apesar do Guarani ter ganho, né? Vencido algumas partidas, derby, etc. Eu acredito que essa aí está sendo a melhor partida do Guarani no campeonato. Por incrível que pareça. O quê? De chances, de criar chances.
Tá sendo a melhor partida do Guarani no campeonato, por incrível que pareça. Em chances, tá? Em lucidez. O Guarani sabe o que está fazendo em campo, lúcido. Né? Controlou o primeiro tempo, segundo tempo teve chance, lá vem o Lucas Araújo. O Lucas Araújo pro Bruno Mendes. É outro também. Não, eu não teria colocado o Bruno Mendes, teria deixado o Lohan, tá? O Bruno Mendes aí, me desculpa, mas, né, toda história que tem camisa do Guarani, mas não dá. Olha o Heitor, cruzamento na grande área, ninguém tira, afasta a equipe do Amazonas. A bola volta, reboteada pro Bueno. Bueno salta, fez o toque, abertura de bola, domina ali com o camisa número 30 da equipe do Guarani. A abertura de bola domina aqui para outra vez pro camisa 2, que é o Heitor. Heitor, devolução feita, domina para o Bueno. Bueno preparou, recuou, fez ali o toque errado, a bola vai para fora, tem arremesso normal. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado junto com a gente, muitas mensagens. Levanta o astral, Gustavo, você está na rádio de forma borocochô, que jeito. Que jeito! Lá vem ali Caio Dantas dominou, driblou, pediu falta, ganha falta para a equipe do Guarani. Falta lado direito para cima do Caio Dantas, Albert. O Guarani vai tentando, né? Agora vai, né? Por tudo ou nada. 12 minutos do segundo tempo. O Guarani tem aí, né? 35 minutos mais os acréscimos aí para tentar alguma coisa, né? E ali quando, mais uma vez, né? O Caio Dantas recebeu agora, foi o Caio Dantas, recebeu um pescotapa do Xavier e não toma cartão amarelo, velho. É impressionante, né? Ele pegou já o Luan Dias, agora o Luan Dias e o Heitor na bola. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Acho que agora sai o gol. Vai pra cobrança lá de falta. O Guarani tem grande oportunidade na bola. Tá Caio Dantas, na bola tá Heitor. E autorizado. Lá vai Luan Dias. Na barreira. Na barriga, né? Outra vez para a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bola volta, reboteada outra vez para a equipe do Guarani na ponta esquerda. Vem na correria total, Jefferson. Botou para correr para Bruno Mendes. Bruno Mendes fez o toque para Marlon. Maranhão tá caído. O árbitro marca falta. Falta para o Guarani. Ponta esquerda, vai chover outra vez. Bola na área, Albert. Eu não entendo qual foi a mudança do Alan Al quando ele acabou tirando o Lohan e colocando o Bruno Mendes, tá? Eu não acredito que o Bruno Mendes, o Caio Dantas e o Lohan estavam se matando, entre aspas, né? Um ocupando o espaço do outro. Até dá pra entender o porquê, né? O Lohan é um jogador de área, o Caio Dantas estava saindo, né? Mas ele acha que com o Bruno Mendes ele tem mais mobilidade os homens de frente. Não acredito nisso. Acredito que o Guarani tem uma perca significativa no campo de ataque. Porque agora o Guarani vai jogar, a bola chuveirada. E mais uma vez, Luan Dias agora pelo lado esquerdo e também ali nós estamos vendo o Heitor. Quem sabe agora? E vai pra cobrança de falta dentro da grande área. Sobe de cabeça. Sobe para fazer o corte. Bola volta outra vez, reboteada. Lançamento feito outra vez aqui na ponta. Lado esquerdo, igual a cabeça. Vai fazer, vai pro alto, meu filho. Cruza pro alto, meu filho. O Heitor com a perna ruim, né? Ele que joga pelo lado direito, estava pelo lado esquerdo. Ele tentou o cruzamento, acabou não pegando com qualidade. A bola foi cruzamento a meia altura. E ali ficou fácil para a zaga do Amazonas tirar. Agora vem um lateral, parecendo um escanteio. Jefferson na bola. Cobrança, toque de cabeça, tira a bola, volta outra vez, é reboteada. Cruzamento na grande área, Maranhão, Heitor voltou pro Heitor, Heitor dominou, colocada, bateu pro gol, pelaga. E Fabião Volpi, espalma, tira o perigo, salva a pátria do Amazonas, Albert. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Fabião Volpi mais uma vez, cara. Bola jogada, o cruzamento da direita para a esquerda, a bola reboteada, tirada mal, né? Na verdade, foi ali, ajeitou, né? O Maranhão ajeitou para fora da área. E ali o Heitor bateu com a perna esquerda, tirando ali, tentando tirar, mandar no ângulo do goleiro o Fabião Volpi, que faz mais uma defesa. Não é possível, cara. A bola não entra, cara. Lá ele.
Vem tocando a bola outra vez, faz a inversão de bola, vem trabalhando o Bugre Guerreiro. O Guarani, o verde, que te quero verde. Lá vem ali com o Heitor. Heitor preparou, voltou, lado direito, vem na categoria, na correria total. Faz ali o toque, ajeitou, caiu Dantas, sobe de cabeça para fazer o corte ali, a zaga da equipe do Amazonas. Mas o Enio sofre falta pela ponta esquerda, favorecendo o Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Volta a bola, vem tocando outra vez o Amazonas. O Guarani vai empatando. Com esse resultado não ajuda em nada. O Guarani está rebaixado, seu placar continuar assim. Volta a bola, faz o corte, foi pra cima, vem descendo a equipe do Amazonas. Vem na correria total, no contra-golpe, vem pra Enio. Enio dominou, parou, ergueu a cabeça, vê com quem joga, preparou, voltou, a devolução feita. Volta outra vez, vem trabalhando bola. Ali a equipe do Amazonas, outra vez da ponta esquerda. Tira ali de qualquer maneira e vem trabalhando bola. O Bugre com esse resultado vai caindo pra Série C. O Lúcio Ribeiro fala, torce pro Guarani, irmão. O Ed Gutierrez falando que vai ter gol do Sassá, tá repreendido, hein? Deixa eu ver aqui, é muita mensagem. O Júlio 50 fala, Gustavo, será que até meia-noite sairá gol do Guarani? Tomara. O Rafael Cardil fala, não dá para entender como o Guarani não viu esse goleiro no mercado. Ele é reserva e é o primeiro jogo dele no campeonato. É verdade esse Fabiano? Reserva do reserva, isso aí é o reserva do reserva. O Marcos, né? O Marcos que era o titular aí. Uma coisa eu tenho certeza, tem emprego garantido ano que vem. Ou não, né? Caio Dantas, vem trabalhando bola para a equipe do Guarani, tenta ali o Caio Dantas no contra... errou. Simples assim, errou. O Alan Al errou quando tirou ali o camisa número 39, como vai ter duas mudanças. Vai embora o camisa número 9, vai entrar o camisa número 10, né? Vai embora, o Rafael Tavares vai embora, vai entrar o camisa número 9, o Cocote. E vai embora o camisa número 17, o Xavier, que bateu pra caçamba. E vai entrar o 8, o argentino Diego Torres. Esse é perigoso, hein, cara? Esse é perigoso, hein? O Xavier pelo o Diego Torres. E o Tavares, camisa número 8. O Rafael Tavares, o camisa número 10, pelo camisa número 9, Cocote. A informação para Hipercap Brasil. Então saiu quem para entrar do Cocote? O camisa número 10, Rafael Tavares. Não, foi o Tavares não, cara. É isso mesmo, foi o Tavares, isso mesmo, tá certo. 17 pelo 8 e o 10 pelo 9. Vem tocando a bola aí, equipe do Amazonas, lá pelo sistema. E aí, Abat, 18 minutos, dá pro Guarani vencer ainda? Dá. Todos os jogos dá pro Guarani vencer. O problema é que tem um adversário lá que, por mais que faça o mínimo do mínimo, né, teve poucas chances, né, quando chega, além do goleiro fazer uma partidaça, lá vem o Amazonas aí. Lá vem o Amazonas, a bola, falta reboteada, tocada, vem trabalhando próximo do círculo central, o tempo vai passando. Ali o Júlio 50 fala, lembra, Gustavo, do Cocota e Motoca? O que é isso? Não, ele não falou, também não sei não. Quem que é esse? Não, é Cocota e Motoca, ele falou que quis fazer. Cocota e Motoca, mas o que tem a ver? O tempo fechou. Olha lá o Cocota. E o camisa número 22 ali, ó, e o Pedro Henrique ali debatendo o Enio. O Enio leva o cartão amarelo, né, ali pela falta, e depois ele foi ali pra cima do Bruno Henrique, né, do Pedro Henrique, desculpa, né, ali tirar satisfação, e ali o Pedro Henrique ali começou a proferir palavras ali, né, vamos tomar um café depois, né, olá, tudo bem, vamos, né, passa o zap. Não, na verdade foi o seguinte, totalmente ao contrário, dá pra leitura labial aqui, eu não posso repetir. Seus ignorantes, Cocota e Motoca foi um desenho, vocês não se lembram? Não, tinha um personagem narigudo, que andava sempre de motocicleta com capacete. Eu não lembro, não.
Pelo amor de Deus, isso aí que coisa, hein? Então, desenho antigo, cocota e motoca. O bom que tem o Google aqui na frente de você. Lá vem o cruzamento, vai pintar o gol do Guarani, tentou aceitar, voltou para Heitor, Heitor dominou a devolução, abriu o jogo para Bueno na ponta, é agora, cruzamento, afasta a zaga da equipe do Amazonas, Albert. E quando o Enio, né, levou o cartão amarelo, o Pedro Henrique também, né, por conta da discussão, acabou levando o cartão amarelo, então 2 cartões, 2 jogadores aí amarelados, uma de atacado, né? E quando vem os homens. Lá vem Sassá dominou, voltou. E só lembrando que esse desenho, Cocota e Motoca, é do ano de 1972, Albert. Que coisa. Próximo do ano em que o Guarani foi campeão, hein? 1978. Hein? 11, eu tinha... 5 anos depois o Guarani foi campeão brasileiro. Então, de 1978. 11 anos depois eu nasci, então eu não lembro desse desenho. Mas é claro que isso vai se repetindo, né? Ô, Albert, me ajuda aí, né? Ué, mas eu não assisti, não Coragem, lembro. o Cão Covarde, assistiu já? Popeye, Popeye! Olha lá o Popeye aí, ó. Vem a equipe, olha o Popeye aí, ó. Olha o Popeye aí, ó. Tiro de meta para a equipe do Guarani. O tempo passa, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola para a equipe do Guarani, outra vez na ponta esquerda, trabalhando a equipe do Bugre. O verde, que te quer o verde, lado esquerdo, vai tentar fazer o lançamento lá para o campo ofensivo. Vê se acha alguém, lançamento feito, a bola vai se perdendo, vem trabalhando a bola para a equipe do Amazonas, lançamento feito, tentou girar o corpo, foi para cima, não deu certo, faz a inversão de bola tentando achar alguém, a bola volta ali, rebotear, a bola vai para fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Amazonas. Albert, 22 minutos e 40, tempo passa, e aí? O tempo vai passando e a bola vai rolando, mas o Guarani ali não consegue, né? O Guarani agora, com as mudanças da equipe do Amazonas, né? O Guarani teve as chances, né? As chances de ouro, né? E agora não consegue. Agora o Guarani tá na base do desespero, na base do abafo. E obviamente o Amazonas, meu amigo, tô tranquilo no campeonato, vou fazer meu jogo aí. E já era, ó, tocando passe, ó, tranquilamente, ó. Sem muita pressa, e o Guarani que tem que vir pra cima. O Guarani precisa de o jogo agora é de uma bola, porque ó, agora deixou tudo aberto, ó, os homens pelo lado direito, ó. Meu Deus! Tá bem os caras pro Sassá, pro Enio, vai fazer milagre do goleiro Vladimir. Tira o perigo, nossa, que susto, hein, Albert? Nossa, aqui agora quem fez milagre agora foi o Vladimir, né? Jogada pelo lado direito, achou ele, o Enio, camisa número 22. Ele dominou com a perna direita e bateu, né, no canto baixo, canto esquerdo ali. Vladimir fez bela defesa, lá vem os homens de novo. Bola volta outra vez, Reboteira chega batendo pro gol, tira, a bola volta com o Sassá, dominou na meia-lua, vai deixar fazer, Guarani voltou, desvio. Bola vai pra fora. Tem ali o escanteio, lado esquerdo, vai ter mudança, hein? Vai entrar o camisa número 19 na equipe William Barbio, né? Isso aí é perigoso também. William Barbio, vai sair o camisa número 7, né? O Johnny Uchuari vai embora e vai entrar o 19, William Barbio. Então camisa número 7, o Johnny, camisa número 7 vai embora, entra o 19, William Barbio. A informação para Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região. Você ligado, você conectado junto com a gente, hein? Chega para defender o goleiro do Guarani, salvando. Olha, vou dizer um negócio pra você, Albert. Agora eu fiquei branco, hein? E lá vem os caras de novo. Cruzamento, tira outra vez. Que coisa, olha, o Guarani, meu Deus do céu, situação realmente muito complicada. Que a gente fica revoltado e triste em ver uma situação como essa. Lançamento feito, a bola volta. Outra vez para a equipe do Guarani, perde. Bola volta outra vez, é reboteado no lançamento feito, vem caindo aqui na ponta. Faz o giro, ergueu a cabeça. A devolução feita, volta a bola para o círculo central. Tenta ali outra vez a equipe do Amazonas, lado esquerdo. Tenta ali outra vez para a equipe do Amazonas, que vai empatando o jogo com a equipe do Bugre. Com esse resultado, o Guarani vai caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Parece que o Guarani jogou a toalha, Albert? Não é. Pra mim mudou errado. Eu não teria tirado o Lohan. Não teria tirado o Lohan e colocado o Bruno Mendes. Desculpa, mas o Bruno Mendes aí pode calar a nossa boca. Espero que sim, mas o Bruno Mendes aí sem condições. Sem condições. Não agregou nada, muito pelo contrário. Parece que o Guarani ficou ainda mais estático, né, no campo de ataque. Quando você tinha o Lohan ele puxava a marcação, né? Por estar até mais inteiro fisicamente do que o próprio Bruno Mendes, né? Ó a tabelinha dos homens, ó que facilidade, ó. E vem os homens, invadindo a grande área nossa. Volta a bola para o Enio faz a devolução, vem tocando a bola próxima ali, da ponta esquerda, tenta ali ajeitar, nossa. Meu Deus do céu, bateu pro gol, isolou. Tiro de meta, Albert. Vai chegando, né? O Souza, né, que entrou agora no segundo tempo, vai chegando. Né? E quando ali, ó, vai ter mais. Agora vai pro tudo ou nada. O Vinícius Ude e também o Estevão. Né? Quando ali tá sentindo ali o zagueiro, né? Vamos aguardar ali, se é pra ganhar tempo, vai ganhar tempo que jeito. Faltam 15 minutos, né? Ele vai tirar um zagueiro, colocar mais no atacante, eu não sei o que vai fazer. Quando ali o Bruno Mendes e o Ivan Avarinho trocando aquela famosa ideia, né? Acho que o Bruno Mendes tá tentando ali convencer ali o Avarinho, dá uma relaxada. Pareceu ele mesmo, né? O Pedro Henrique tá sentindo, camisa número 30, né? Ele que fazia tempo que estava inativo, né? Na verdade, ali escondido, né? Treinando ali, nem sendo relacionado. Volta após um período ser aí relacionado. Quando ali os jogadores ali, ó, vai mudar. Vai sair o Pedro Henrique mesmo, vai tirar um zagueiro e vai pro tudo ou nada, viu? Pelo jeito ali, 27 minutos, eu acho que sei lá, né? Eu não teria tirado o Lohan já no começo, vai tirar o Bacelar. Então vai embora o camisa número 30, né? O Pedro Henrique vai embora, vai entrar o Douglas Bacelar, o 23, isso aí é certeza. É isso mesmo. Você acha que agora ele precisando da vitória, colocar um zagueiro? Não, ele tirou um zagueiro para colocar um zagueiro, sistema defensivo. Agora vamos ver, ele colocou o Estevão, o camisa número 11, provavelmente saiu aí, foi embora o Lucas Araújo. Lucas Araújo, camisa número 21, foi embora e entrou camisa número 11, Estevão. Essas duas mudanças ainda que foi observada aqui, viu? Então foi embora o Pedro Henrique 30, entrou o 23, o Douglas Bacelar, e foi embora o Lucas Araújo, um volante, e entrou o Estevão. Luan Dias fez o toque para Heitor, cruzamento nas mãos do goleiro Fabian Volpe, Albert. Ficou fácil, né? Ali a pior opção escolheu ali o Heitor, quis ali surpreender o sistema defensivo, mas acabou dando a bola de presente. Volto a dizer, não é pegando no pé, mas o Bruno Mendes, nessa partida, eu não teria colocado. Bola volta, tenta, ali outra vez na ponta esquerda, tentou girar o corpo, não conseguiu, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe para o Guarani. Albert, chegando quase na marca de 30 minutos, quero a sua análise de jogo. O que aconteceu com o Guarani, o que faltou para sair o gol, o que falta para o Guarani abrir o marcador e aí respirar e adiar o seu rebaixamento. O Fabian Volpe é o jogador da partida, né? 2 partidas consecutivas e que o goleiro é o ator principal, né? E o Guarani é aquela, né? Agora vai para cima, né? Vai se abrindo, né? Agora é tudo ou nada. E agora infelizmente, agora é exato, 30 minutos do segundo tempo. Agora tem 15 minutos mais os acréscimos aí para poder resolver sua vida, né? Agora é esperar, Gustavo. Infelizmente agora sabe, eu não teria mudado, tá? Eu não teria colocado, só se for por questão de, sabe, de sentir alguma coisa realmente, né? Não tenho outro assim, mas eu não teria tirado o Lohan. O Lohan nas 2 partidas, né? Foi um jogador interessante, foi muito bem. Quando o camisa número 2, né, o Ezequiel, até que enfim leva o cartão amarelo, mas não adianta nada. Pode levar e expulsar todo mundo. Se não calibrar o pé ali, meu amigo, já era. Então cartão amarelo para o camisa número 2, Ezequiel, da equipe do Amazonas. Segue no brinco de ouro da Princesa. Guarani 0, Amazonas também 0, 29 minutos. Com esse resultado, o Guarani está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né, da Série B, está caindo para a Série C. Volta a bola, vem tocando o Enio para a equipe do Amazonas, recupera ali Luan Dias, quer jogo, tem pressa, 30 minutos, o Guarani tem tempo ainda, muito tempo para abrir o marcador, mas tem que ter competência, tem que ter qualidade, senão não adianta nada. Vem descendo a equipe do Amazonas, nossa, que perigo, botou para correr, dominou, desceu Douglas Bacelar, tira o doce na boca, opa!
O que aconteceu? Ali ele recebeu, né? O Enio veio em profundidade, achando ali, né? O Sassá. Ali chegou o Douglas Bacelar no carrinho e acabou acertando a bola, que acabou sendo, né? Acabou resvalando o jogador no Sassá e acabou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani. Guarani no campo de ataque, 15 minutos, viu, Gustavo? Já trabalha a bola aqui pro Guarani, lançamento feito, tenta ali girar o corpo, foi pra cima, bola volta ali, reboteada, tenta ali criar jogada, jogador tá caído da equipe do Amazonas, seu árbitro em cima, marca falta. Falta favorecendo a equipe do Amazonas. E ali o Júlio fala, Gustavo, já assistiu o desenho da Careta e Mutreta de 1977? Eu não, mas o Bolacha aqui do meu lado disse que assistia muito, né? Lembra, Bolacha? Mais ou menos. O Bolacha assistia então esse desenho chamado Careta e Mutreta da TV Manchete. Assistia na TV Manchete, extinta TV Manchete, em 1977. Eu imagino o Bolacha sentado no sofá, né, na casa da avó, assistindo o desenho Careta e Mutreta, comendo aquela bolacha e um leitinho, hein, Albert? Que coisa, não? Vem descendo, tem que rir pra não chorar. Tem que rir pra não chorar. Vem tocando bola a equipe do Amazonas. 31 minutos. Tenta ali a devolução, ponta direita. Vai tentar fazer o cruzamento. Tentou ali, não conseguiu, Albert. Que coisa. O tempo passa e nada da bola entrar, Albert. A bola não entra e... Ó, agora. É agora, Caio Dantas. Ponta esquerda, quem sabe agora, ergueu a cabeça, foi pra cima. Fez o corte, passou... Perdeu, Albert. O Caio Dantas recebeu a bola em profundidade, né, sozinho. E ali não quis esperar os seus jogadores, né? O Guarani se compactar no campo de ataque. Quis fazer a jogada sozinha, não fez. Ele no campeonato inteiro ele não conseguiu fazer esse tipo de jogada, mas hoje ele ia conseguir, né, se consagrar. Acabou perdendo. Bola tirada da equipe do Amazonas, mas o Guarani continua no campo de ataque. Quem sabe agora? E vem de novo com o Heitor. Heitor dominou com a perna direita, cruzamento. Sobe de cabeça para cortar, para afastar a zaga da equipe do Amazonas. Completa o bugre, volta com o Luan Dias, caiu, pediu falta. Opa! Falta para a equipe do Guarani, falta perigosa, Albert. Falta perigosíssima. Quando o placar ao vivo, Futebol Interior informa, o Botafogo empata com o Ceará. Gustavo Bochecha faz o gol do empate, esse resultado aí é ruim para nós, hein? O Ceará tem que chegar aqui mais ou menos com a vida decidida. Quando ali, né, Luan Dias está ali a quatro passos da meia-lua. 4 passos da meia-lua. E ele recebeu o Rapa por baixo do camisa número 15, o Souza. Falta perigosa quando começa a garoar na cidade de Campinas, exatamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E normalmente, Gustavo Marques, no futebol, onde as emoções, né, afloram em qualquer circunstância, onde os torcedores nas vitalícias estão ali roendo as unhas. Ali 4 passos, né? Ali para 5 passos para dentro da grande área, vai se formando a barreira da equipe do Amazonas. Nós estamos contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores ali. Tem um ali, o William Barbio, fazendo aquele famoso, né? O X, né? Por baixo da barreira para evitar o gol do Salustiano. 3 jogadores na bola. Estevão, camisa número 11, Heitor e também o Luan Dias. Se fosse para sair um gol agora, o gol da salvação, entre aspas, dessa partida do Guarani tinha que ser dos pés dele. Camisa número 10. Chamou a responsabilidade a partida inteira. Muito questionado, muito criticado, é verdade, mas ele está merecendo. Quem sabe agora, Luan Dias na bola. Luan Dias vai tomar no... De novo. Ele volta aos... Perdeu. De novo. O Luan Dias não é possível, vai tomar banho, velho. Não acertou uma. Mano, pelo amor de Deus, cara. Não tem um cobrador de falta. Põe então o Vladimir pra bater falta, caçamba. Não acertou uma falta hoje o Caio Dantas. E ele insiste. Abre o jogo. O Marlon Maranhão fez o toque. Vem trabalhando bola com o Jefferson para a equipe do Guarani. Ele trabalha, vai pra cima. Pega a cabeça.
Tenta ali criar a jogada, erra. E agora vem o Enio para a equipe Amazonas. Recupera o Barcelar. Fez o toque, domina para Matheus Bueno. E Matheus Bueno dominou com a perna direita. Ergueu a cabeça, vem com quem joga. Solta a bola para Jefferson. Jefferson, ponta esquerda. Cruzamento na grande área. Toque de cabeça para fora. Tiro de meta pro Amazonas, Albert. Parece que ele está dando escanteio, né? Parece que ele está dando escanteio. Mas escanteio pelo lado esquerdo ou tá dando pênalti? É ali, um bololô, eu não sei se é pênalti, se é escanteio, não fala. Não, jogador caído, ali foi um choque de cabeça, joga de cabeça, para tudo. Né, ali está tendo alguma coisa ali, vamos ver se o jogador Amazonas está tendo ali, falou que foi ali com o cotovelo, né? Quando o placar ao vivo do futebol interior vai informar daqui a pouquinho, né? Parece que tem gol também na rodada, né? Vamos ver ali. Tem gol, o Ceará falou, aí, Saulo Mineiro. O Guarani, o Ceará faz o segundo gol, né? Fora de casa, vai voltando pro G4. Mas ali não sei o que foi marcado, não. Foi uma trombada, foi só escanteio mesmo. Os jogadores do Amazonas falaram que não, lá, Luan Dias na bola. Quem sabe agora. Luan Dias na bola, vai fazer o cruzamento, outra vez, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para afastar ali a zaga do Amazonas outra vez. A bola volta outra vez, reboteará com o Bugre, lá pelo sistema defensivo, vai tentar ali criar a jogada de evolução feita. Falta, perde e ganha. Tenta ali, gira o corpo, foi pra cima, tenta fazer a inversão de bola, domina aqui na ponta direita com o Marlon Maranhão. Marlon Maranhão dominou, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o toque. Lançamento nas mãos do goleiro. Pega a bola em seus braços com segurança, o nome do jogo, o Fábio Volpe. Consegue recuperar a bola, trabalha, vem descendo ali outra vez o Diego para a equipe do Amazonas. 37. A abertura de bola domina aqui na ponta. Lado direito, vem descendo com o Ezequiel. Ezequiel passou do Luan Dias na infiltração. Tentou criar a jogada, tentou a devolução para a equipe do Amazonas. Conseguiu. Posse de bola amazonense. Tenta ali fazer a inversão de bola, deu certo. Ali pro camisa número meia dúzia, que é o Fabian. E Fabian tentou fazer a jogada, deu certo. A bola volta para o sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aqui nos canais Futebol Interior, a emoção é total. Chega de carrinho para fazer o corte, a bola volta, reboteada outra vez, dominando ali a equipe do Guarani. Lançamento feito, a bola vem caindo aqui na ponta, favorecendo o Amazonas. 38, Albert, o tempo passa e o Guarani vai dando adeus à Série B do Campeonato Brasileiro. E quando sai gol, placar ao vivo, futebol interior, mais um gol agora do artilheiro, 13º gol do Campeonato Brasileiro, né? Da Série B, Eric Pulga, faz o 3º gol do Ceará. Ceará 3, dentro do G4 agora, hein? Botafogo 1. Vem trabalhando, bola, lançamento feito, a bola volta aqui, reboteada, favorecendo a equipe do Amazonas outra vez com o Enio. Enio tentou passar, foi pra cima, ergueu a cabeça, caiu, pediu falta, ganhou falta, favorecendo ali a equipe do Amazonas. E o tempo passa, quase 40, vai ficando difícil. Já era, né, Gustavo? Já era. Nós aí torcemos, agora ele teve as chances, né? Mais 40 minutos, já era. Né? Marlon Maranhão leva o cartão amarelo, fez uma falta no Enio, né? Mais um cartão amarelo e já era, né? Já era. Capaz ainda de bobear ainda, os caras fazem um gol ainda. Já era. 40 minutos, não acredito. Não acredito que o Guarani possa... Né? Teve toda a chance do mundo, né? E acabou aí entregando a paçoca, né? Durante o campeonato. E mais uma vez aí, mais um jogador aí que... Né, é o destaque, né, do jogo, que é o goleiro adversário. Então, era. E pra mim, volto a dizer, a partir do momento que você tirou o Lohan e colocou o Bruno Mendes, você acabou castrando o meio campo, o ataque. Ataque castrado. Tirou, eu não tiraria o Lohan, colocar o Bruno Mendes. Castrou. 40 minutos, falta aí 5 minutos mais acréscimos. E pelo que apresentaram agora sim, agora nós estamos aí, né, percebendo até pelos semblantes dos jogadores aí que até eles já era. Já se entregaram. 40, mas nem pra ser rebaixado com dignidade, né, Albert?
É isso que a gente fica chateado. Acho que cair, acho que todo mundo sabia que o Guarani já estava na Série C, mas pelo menos vamos cair com dignidade, né? Podia ser na última, né? Se isso existe, se dignidade existe nesse elenco, né? Não, acabou, né? Aí, agora já era, acabou, né? Agora né, aguentar, né, as zoeiras aí, né? Que virão aí com força. Por isso que eu não tô nem cuidando de rede social hoje. Deixei tudo pra você aí. E agora o campeonato do Guarani é outro, né? Faltando 3 rodadas, né? Agora é torcer que, né? Torcer que dias melhores venham, né? Porque só a tabela do Campeonato Paulista aí, que o grupo que o Guarani caiu, o grupo B aí, meu amigo. Bateu 14 mil aí, 14 mil. Aí, tá ótimo. Então, beleza. Então, sabe, é frustrante, né? E nós estamos aqui, né? Essa cara de a Amazonas tem falta, cruzamento, tira, afasta, periga, a bola volta, chega batendo pro gol, meu Deus, batendo pra fora, assustando o goleiro da equipe do Guarani, Albert. Ali o Cocote, né? Recebeu de fora da área, né? E acabou ali batendo fio, batendo forte. A bola veio toda, né? Toda esquisita, quicou na frente ali do goleiro Vladimir, mas a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani. E o Amazonas agora já não queria nada com nada, né? E agora o Amazonas vai tocando a bola com aquela tranquilidade, Gustavo Marques. Nós estamos aí, né? Como disse em outras rodadas, né? O Guarani se despede, né? Mais uma despedida do Guarani, agora o Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani se despede da Série B do Campeonato Brasileiro com esse empate. Momento que a chuva cai, hein? Aperta a chuva como um choro. Até os céus choram nesse exato momento. Com quem somos nós? Vamos chorar agora, é a hora que a voz dá aquela engasgada. A hora que o coração aperta, a ficha vai caindo. 42 minutos, o Guarani vai caindo. O Guarani vai, né, disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto ainda tem alguns minutos, né? Mas vai disputando. Em descendo o Bugre outra vez, tentou passar, passa no primeiro, passa no segundo, ganhou falta ali pra cima de quem, Albert? O Mário Maranhão, né? E quando levou o cartão amarelo, né? Ali os jogadores estão bem, né? O capitão da equipe do Amazonas, né? Ali, ó, tentou 2, 3, Fabiano, né? Acabou levando o cartão amarelo. Que tem cartão amarelo, o time do Amazonas é isso aí, ó. Contra-ataque dos caras, né? A bola volta, reboteada, vem na correria total, lado esquerdo, vem descendo ali a equipe do Amazonas lá pela ponta esquerda, foi pra cima, passa do primeiro, passa do segundo, vem na correria total, azeitou, olha o Sassá, fez o toque, devolução feita, preparou, xingou, ergueu a cabeça, devolução pro Enio, chega Douglas, parcelar pra tirar o perigo, manda a bola pra fora, arremesso manual, e o torcedor não arreda o pé do Brinco de Ouro, hein, Albert? Pouquíssimos torcedores do Brinco de Ouro, mas não arredam o pé e continuam ali esperando. Eles continuam ali esperando o término, o apito final do árbitro da partida, o senhor André Luiz Esquetino Policarpo. Guarani vai batendo o jogo e com esse resultado estamos na Série C do Campeonato Brasileiro. Volta a bola outra vez, vem descendo ali a equipe do Amazonas, faz o toque. Tenta ali fazer o giro, conseguiu a recuperação, Caio Dantas, vai pra cima. Fez o toque totalmente errado, Caio Dantas. Olha, difícil, hein? Difícil. Não sei se torceu o joelho. E olha, Novo Horizontino, vai levar uma bucha dessa? E quando ali, ó, 3, 4, 5 jogadores ali, ó. Acabou ali na hora que o contra-ataque, né, foi acertado ali, né, o passe errado do Caio Dantas. Mas que torceu, sentiu alguma coisa ali, os jogadores ali do Amazonas foram pra cima da arbitragem, né? Que ele caiu ali meio esquisito, né? Ele caiu, foi cambaleando e acabou caindo, se passou mal ou não, na hora ali. A arbitragem parou, né? Vamos ver se aconteceu alguma coisa, né? Se vai ter bola ao chão. Eu não devolvo. Se eu sou o Matheus Bueno, mas na verdade ali vai ser bola ao chão mesmo pra equipe do Amazonas ali, não foi nada. 44 minutos do segundo tempo, né, Gustavo? 44 minutos do segundo tempo e isso aí é o reflexo do que, né, os comandantes do Guarani Futebol Clube, né, fizeram. O ano de maior faturamento, o ano em que, né, o ano que o Guarani fez o Campeonato Paulista pífio. E olha o Amazonas, Sassá bateu pro gol, travado. A bola volta outra vez, reboteada para a equipe do Amazonas 3. Mais 3. Bonito, hein?
Bola volta, outra vez, Rebotiera tentou ajeitar, voltou, bateu pro gol, bateu pra fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani, quase o gol do Amazonas, Albert. O William Barbio, né, recebeu, né, ali pelo lado esquerdo ali, né, e acabou batendo ali, tentando tirar ali da zaga, né, do goleirão Vladimir. A bola passou lambendo o poste direito. Falta marcada e falta já cobrada, mais 3 minutos, 45 minutos, 43 minutos aí para fazer um golzinho. Mas desse jeito aí, esquece. Lançamento feito, a bola volta outra vez. Posse de bola favorecendo a equipe do Amazonas, que vai empatando o jogo, vai rebaixando o Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. A bola volta outra vez, reboteada para Caio Dantas. Caio Dantas fez o toque lá de esquerdo, ele dominou, escancarou, foi para cima, tentou ali girar o corpo, o cruzamento chega para afastar a zaga da equipe outra vez do Amazonas, que tem posse de bola. Vai ficando difícil, vem Amazonas, ponta direita, faz a inversão de bola pro Sassá, ainda bem que ele perdeu. Bola volta, outra vez a reboteada, vem descendo outra vez com o Guarani. Tempo vai passando, minutos finais que separam o Guarani da B para C. Minutos finais que separam o Guarani da B para C. Heitor recebeu a trombada, ganha falta para a equipe do Guarani. E aí já começa o soco, né? Aí já começam os pontapés. Aí não pode, né? Aí vai apelar e vira várzea, né? Aí vira várzea, não tem a competência pra jogar dentro de campo e acha que na porrada vai resolver. E pra mim o Heitor deve ser expulso, né? Porque ele dá uma abraçada ali no atleta. Não foi nada. Agora a bola do jogo, viu? Tá no pé dele. Esse é o problema. Luan Dias, a bola do jogo tá no pé dele. E agora vamos ver se né? Vamos ver, ó, tem uma jogada ensaiada, né, agora. Uma jogada ensaiada. Quando o público vai, Luan Dias. Luan Dias, cruzamento na grande área. Sai para pegar o goleiro. Público total, né, de 2.281. Agora eu preciso ver a renda. Mandou, obrigado, viu? Vamos lá para pulo em renda. Então foram lá para 2.281, né? Corajosos, né? 2.281 guerreiros para uma renda de R$20.200. Público de 2.281 para uma renda de R$20.200. Olha aí. E quando agora sim, ó, olha a falta que o Heitor fez, ó. Ele foi por cima da bola ali, acabou acertando o jogador do Amazonas. Não foi expulso? Vamos ver aí, vamos aguardar, né? Pediu a bola, acabou o jogo. Vai terminar o jogo. Termina o senhor André Luiz Esquetino Policarpo. O Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Momento que a chuva aperta e agora os torcedores vão reclamar, vão adiantar. Você acha que o Marconato está lá esperando os torcedores? Claro que não. Quando os torcedores estão saindo, ó. Nós estamos vendo os torcedores saindo do Brinco de La Princesa, alguns aplaudidos, né? Não, ali você vê ali que os jogadores ali saindo ali, né? Tranquilamente. O ano que vem eles têm mercado, né? Alguns têm mercado. Enquanto o torcedor, né? Torcedor aí que paga o pato. Guarani rebaixado, quando cai a chuva, ali os torcedores ali, ó, aplaudindo. Parabéns. Não, aplaudindo, né? Não, de forma irônica, né? Então, sabe, eles tiveram aí, o Guarani teve chances na partida, focando somente na partida, né? Mas o Guarani teve chances, inúmeras chances no campeonato. E só faltava ali quando o Varinho e o Bruno Mendes ali trocando aquela ideia, né? Os dois jogaram, estavam no ano passado. E aí está, né? Os torcedores da Vitalícia ali, né? Xingando. Alguns ali estão ali totalmente... Quando a câmera ficou louco, né? Estão totalmente ali... Cara... No abraço do Avarinho e do Bruno Mendes, estão totalmente ali desolados, né? Porque o Guarani cai matematicamente. A jornalista ali vamos ouvir, quero ouvir esse desgramado aí. Fábio Volpe.
Primeiramente, agradecer a Deus, essa aí é a minha estreia na Série B aqui no Amazonas. Agradecer a oportunidade, cara, por ter feito um grande jogo, sair sem tomar gol, que é tão importante. Cara, e a gente tem contrato ainda, né? A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente tem mais 2 jogos aí pela frente, então, cara, focar nisso aí, como eu falei, terminar da forma mais honrosa possível, que a gente consiga levar o Amazonas mais pra cima da tabela possível. Volpe. Tá aí, né? Estreando aí, né? Que estreia. Enquanto os nossos aí, né, Gustavo Marques, nossos cascudos, os nossos jogadores do nosso elenco aí com passagens internacionais, né? Alguns aí como o Bacelar, que jogou em grandes clubes do Brasil, passagem em clubes, né, do exterior, assim como o Bruno Mendes, né? O Heitor, que veio do Internacional. Pois é. E assim termina a Série B, como nós, né, batíamos nessa tecla, despedida, né, do Guarani nessa série, da Série B. Imaginaríamos que uma hora ia acontecer, mas não da forma como aconteceu, né? Campeonato pífio, uma temporada para se esquecer, né? Para que os que lá estão, né, se gladiaram tanto para estar no comando do Guarani Futebol Clube, para deixar o Guarani nessa situação, na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando a chuva aperta no estádio Brinco de Ouro da Princesa, seus torcedores vão em direção aos portões, né, para ir embora. Muita indignação, né? Crianças ali, jovens, adolescentes. Quando o Saulo Mineiro faz o 4º gol, o placar ao vivo Futebol Interior informa, né, o Ceará aí, né, passando o carro em cima do Botafogo. E acreditávamos, né, que seria de maneira diferente, não do jeito que foi, né? E o Guarani agora oficialmente, né? O Guarani oficialmente está na Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani não atinge o número de 40 pontos, perde por questões de alguns números, né? Os números, né? Que é o Vitória, né? Um campeonato que estava sendo desenhado desde a primeira rodada, eu, Gustavo Marques, aqui batendo nessa tecla em que, né, o Guarani estava 10 rodadas, 12 rodadas, assim, com 11 rodadas, 5 pontos. O Guarani não consegue sair nem da última colocação. 29 rodadas cravadas dentro na última colocação. 8 vitórias. 8 vitórias. Né? O Guarani, nessa temporada, estou falando do começo do Campeonato Paulista até hoje, em 48 jogos. 48 jogos. 10 vitórias, 12 empates, né? E 26 derrotas. Então, você tem mais derrotas do que, obviamente, né, que vitórias numa temporada. E você começou o Campeonato Brasileiro com os mesmos, né, com 80%, 70% dos jogadores. Aí você teve que aguentar Ryan, teve que aguentar, né, Marcelinho, aguentar Marlon Maranhão, Lucas Adel, que era um jogador também que seria dispensado, mas não, ele é de grupo, ele apresentou qualidades, né? E tá aí. Passou aí 3, 4 treinadores, presidente que não está exercendo o cargo agora, né? Pediu licença. Agora o Rômulo Amaro, o presidente. O campeonato, vencer o derby, 15 anos sem vencer lá, foi batido. Mas o Guarani já tem que começar seu planejamento amanhã, né? Amanhã já começa o planejamento. Com certeza o Pastana já, com esse cenário que foi montado, já tem os seus, né, o pensamento, né? Ele representa ali, né, o futebol, comissão de, o CA, né? E vamos ver quem vai aparecer para falar por quem. Obviamente vai aparecer quem chegou agora, né? Os verdadeiros envolvidos também, ali como fala, o autor da obra, né, eles não vão aparecer, obviamente, né? Já não estão mais no clube. Agora nós estamos enfrentando a recuperação judicial, né? E é uma bela de uma grana. Esqueceram de fazer recuperação judicial
dentro do gramado, nas 4 linhas. Né? O campeonato, o estádio pintado, foi vencido com sucesso, gramado top igual o Abel Ferreira enalteceu, equipes da capital vindo aqui alugar o Brinco de Ouro da Princesa, legal, aumentou a capacidade do Brinco de Ouro da Princesa, muito legal, mas dentro de campo, jogadores, né, isso não foi mudado. Então, parabéns aos envolvidos, que agora estão aí nessa conversa de SAF, né, que agora nós iremos à Sociedade Anônima do Futebol. Lembrando que a partir do momento que você virar SAF, você tem um dono, né? Eu acredito que, caso isso vier a ocorrer, né, seja passado pelas assembleias, aceito pelos sócios, né, que tem um processo todo, acredito que quem chegar aí não vai ser tão incompetente igual aí os que estão. Porque até mesmo nessa questão de SAF, daqui a pouco a gente chama ao intervalo, Gustavo Marques, alguns envolvidos nesse projeto SAF disseram que a maioria dos sócios não tem competência, não são leigos no assunto em relação a gerir clube, né? E eu concordo com ele. Eu, Albert, eu não tenho condição nenhuma de ser treinador. O que eu sei é do que eu vejo, o que eu tenho noção, né? Eu vejo um time de qualidade, eu posso criticar em cima de um time de qualidade. Ah, você já chutou uma bola? Já. Nunca joguei profissionalmente, mas isso não deixa de eu saber o que é bom e o que é ruim, né? Isso é fato. Eu fico pensando, né, nessas palavras, né, que foram ditas, né, em relação a isso, que muitos sócios não têm essa capacidade, e eu também concordo. Se eu não tenho capacidade, que eu não assuma, né, qualquer coisa, né, que eu não tenha capacidade, eu tenho que aprender, me aprofundar e achar, quando eu estiver apto realmente, né, fazer alguns testes, eu assumir ou fazer qualquer coisa que vier a estar a minha responsabilidade. Aí eu pergunto a vocês, se nós somos sócios, né, quem são sócios, não tem competência, e vocês, caras? Vocês são competentes pra caramba, né? Vocês são suprassumo de administração. Ah, é fácil falar agora. Não é questão que é fácil. 2024, final de 2023 para começo de 2024. No mês de março, acabou o Campeonato Paulista. Venho aqui falando toda vez. Abriu a rodada, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vila Nova, Guarani foi derrotado. Derrotado. Isso aí é. O Guarani já perdeu mais 20. Isso aí é de menos. Nós batíamos nessa tecla que estava sendo desenhado para que houvesse rebaixamento. Fiz aqui a matemática, Gustavo. Se cada 12 rodadas você conquistar 12 vitórias, meu amigo, fazer 10 pontos, Gustavo, estava eu errado? Eu disse aqui a Gustavo Marques, a todos aqui que nos acompanham nesse canal de futebol interior, uma matemática básica. Se cada 10 jogos você faz 6 pontos, né? Obviamente no final do campeonato você vai estar na roça. E assim aconteceu. Cravado na última colocação do Campeonato Brasileiro. É que acho que dá pau, né? Se não for jogar, né? Acho que vai dar pau. Se eu sou o Guarani, é 2WO. Acho que toma até sanção. Eu nem entrava em campo. Não entrava em campo. Vai sofrer sanção, vai sofrer o diabo 4. Eu não entraria. Não entraria em campo. Né? Exatamente. Sabe, é uma situação assim, sabe, nós estamos anestesiados, na verdade, né? Nós sabíamos que iria acontecer, mas todos nós, a maioria, não queria aceitar. E assim, né, 11h04, vamos aguardar aí o que o técnico Alan Al irá dizer. Espero eu que para o Campeonato Paulista, até para a Série C, eu continuaria com o técnico Alan Al, tá? Ele tentou. Nós não podemos dizer que ele não tentou. O Lucas Araújo jogou bem, né? Teve os lampejos, o Matheus Bueno, mas depois ali bateu o desespero e aí o Guarani mostrou o porquê é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Onde tem 20 equipes, o Guarani perdeu para as 20 equipes. E o pior adversário do Guarani foi o próprio Guarani. O pior adversário do Guarani está instalado dentro do Guarani. Parabéns aos envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos.
Parabéns. Parabéns quando vocês se escondem atrás, né, de benefícios ao concreto, benefícios a coisas banais e o futebol colocado de lado. Quando a coisa mais importante, menos importante é colocada à frente de coisa mais importante, acontece isso. Parabéns aos envolvidos. E não se esqueçam, hein? Objetivo e obrigação. Quem será o próximo que irá, né, ter ali o culhão de aparecer e dizer algo? Claro, eles que tanto bateram no peito e brigaram tanto para estar à frente da instituição, não estão mais. Vai sobrar agora pro Rômulo Amaro, né, passaram a desculpa protocolar, que não vai adiantar de nada. E só lembrando, né, que acabou de ter aí, né, estava ele na foto ali do sorteio, enquanto o seu time está agonizando aqui em Campinas, está na Federação Paulista, ali para ver ali qual o chaveamento o Guarani cai para série A1 do Campeonato Paulista. O presidente deveria estar nesse momento lá dentro. O presidente deveria estar lá dentro para saber o que aconteceu realmente com o Pegorari. Se foi a lesão ou se foi uma briga com o técnico Alan Al, por isso que ele não entrou, voltou para o segundo tempo. O Pegorari, né, não voltou para o segundo tempo, né? Será que foi porque o Pegorari sentiu a lesão na coxa ou porque houve discussão dentro do vestiário, mais uma vez? Hein? Mas como nós nunca iremos saber o que acontece, né, da porta para dentro de um vestiário, provavelmente, aí sim, né, Guarani não, aí sim, os que comandam o Guarani, 70%, mais de 70% dos jogadores que estão aqui vão embora. Matemática burra. Matemática burra. Lá atrás vocês tiveram a chance de fazer diferente. Vocês tiveram 2 janelas. Vocês conseguiram. Conseguiram. Parabéns. Não estou falando que vocês conseguiram de propósito. A incompetência, né? A incompetência que, né? A soberba, a incompetência, bato na mesma tecla. A soberba precede a queda. Mas infelizmente quem sofre é a instituição. Quem sofre somos nós. Sabe por quê? Porque mais uma vez vocês estarão fechados com vocês, né? Entre vocês. Irão ali, 7 pessoas irão decidir aí o futuro do Guarani Futebol Clube. E mais uma vez nós não sabemos de nada. E a diferença nossa, minha e do Gustavo Marques, que além de nós trabalharmos na imprensa, né, campineira, né, podemos nos considerar que trabalhamos na imprensa campineira. Eu acho que podemos considerar. Nós somos, além disso, nós somos torcedores do clube e não negamos a ninguém. Nós somos reconhecidos por ser torcedores e trabalhar com o futebol, a imprensa campineira, né? Estamos na quarta, quinta colocação, mas nós trabalhamos na imprensa campineira. E somos os únicos aqui, também como o Carlos e também a equipe da Ponte Preta, que coloca a cara, nós colocamos a camisa. Se caso um dia nós sairmos daqui, todos saberão que nós somos bugrinos. Nós colocamos a cara aqui, falamos, batemos, apanhamos, mas nós assumimos os nossos atos. Usamos, no caso, eu uso no meu caso o meu CPF, uso o CNPJ, que é a minha empresa, seria mais fácil. Tudo que eu for falar, eu ser embasado em cima do CNPJ da minha empresa, Futebol Interior, Rádio Futebol Interior, não. As minhas críticas são embasadas no meu CPF. Eu respondo pelo que eu falo. E vocês? Como vai ser? Vão continuar se escondendo atrás da instituição para se manter, né, no reino, no alto clero? Enquanto nós aqui embaixo aqui estamos sofrendo. Enquanto vocês não fizeram questão de não ouvir os tontos, os torcedores robôs, né, que acabamos nas mãos de quem manda, os robôs, os bobos. Joguem ali o resto, né, para a menor classe. Como disse o Gustavo Marques, ratifico o que ele disse. Não importa a divisão. Com você, sempre estarei, Guarani.
Não importa a divisão, com você eu sempre estarei, Guarani. Agora vocês que são os competentes, né? Se nós não temos competência em algumas coisas, vocês são competentes, né? Com a ironia, toda a ironia do mundo, faça o seguinte, amanhã mesmo, amanhã quando abrir lá, 8 horas, passam lá, meu filho. Peçam para sair. O Guarani não precisa de vocês. Peçam para sair. Ano de maior faturamento. Ano de maior faturamento. Vocês entregaram o pior time da história. Peçam para sair. Não é a primeira vez que estou pedindo isso. Encarecidamente. Peçam para sair. Vocês acabaram com o Guarani Futebol Clube. Vocês acabaram. Vocês conseguiram. Acabaram com o Guarani Futebol Clube. Parabéns aos envolvidos. Vocês conseguiram, centralizaram tudo na mão do rei. Não temos ali quem fala ao contrário, meu Deus do céu. Estão falando... Não existe qualquer lugar do mundo que você não tenha um embate. Quando tudo que você faz, alguém está falando amém, pode ter certeza que vai dar caca. Dito e feito. Rodou-se em mãos, né? O conselho do Guarani rodou-se em mãos, mas sempre não caía nas mesmas mãos, porque os outros são todos incompetentes, assim como vocês pensam. Realmente, se eles são incompetentes, imagine vocês que estão aí se acharam competentes. Parabéns, meus amigos. Após 8 anos, o Guarani disputa a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Parabéns. Vocês foram sensacionais. Sensacionais. Parabéns. Bolacha, eu posso pedir um intervalo? Vou pedir um intervalo e daqui a pouco a gente volta e o Gustavo Marques toca o barco aí. Gustavo Marques, a próxima partida, eu vou deixar meu destaque final. Meu destaque final, não tem coletiva também, né? Eu já ia pegar, virar as costas e ir embora. Mas aí então vamos lá. Rápido intervalo, daqui a pouco o Gustavo Marques volta. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs, Pet, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Já estamos de volta com vocês aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. A vida continua, o trabalho precisa continuar. Incompetência toda nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani foi rebaixado por conta do momento vivido no primeiro turno. A campanha do primeiro turno foi crucial para esse rebaixamento. Paulista. Assim como a Ponte Preta faz um segundo turno horroroso, que pode dar também a sua queda, o Guarani no primeiro turno acabou sendo rebaixado. Um campeonato horroroso que, olha, não tem nem palavras pra gente mencionar aqui. Lembrando que essa jornada dos canais Futebol Interior tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. O Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região, às margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos. Telefone DDD 19 98109 6070. Triste realidade, Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando tiver condições aí, o Batata, a gente vai chamar já o comentário, o Bolacha. Vamos chamar o Pedrolino primeiro? O Pedrolino mandou lá, vamos ouvir o Pedrolino, o Bolacha. Tem como aí? Boa noite, Albert. Boa noite, amigos da transmissão de Guarani e Amazonas aqui no Portal Futebol Interior. Estou de volta aqui direto do estádio do Pacaembu, agora para falar todos os grupos do Campeonato Paulista de 2025. No grupo A, temos Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. No grupo B, Santos, Red Bull, Bragantino, Portuguesa e Guarani. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. No grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. No grupo B, Santos, Red Bull, Bragantino, Portuguesa e Guarani. No grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Boa transmissão para vocês e um grande abraço. Pedrolino, do Portal Futebol Interior, aqui direto do estádio do Pacaembu. Valeu, Pedrolino. Pedrolino que está diretamente do Pacaembu, né? Trouxe aí as informações aí, né? Ele estava lá, né? Em loco e trouxe em primeira mão. Os canais de Futebol Interior trouxe em primeira mão, viu? Primeira mão, os grupos, né? Do Campeonato Paulista de Futebol. O Guarani que está no grupo dificílimo, né? Português, RB Bragantino e Santos. E aquela, né? Pelo que foi apresentado na temporada 2024, a gente acha que tá ruim, a gente imagina que não pode piorar, mas, né, os deuses da bola não estão conosco, né? Vamos colocar a culpa nos deuses da bola, né? Acho que é melhor, né? Porque os competentes, com toda a ironia possível, no reino tão distante do Guarani, né? Eles estão agora no alto da sua fortaleza, ali evitando, né, chegar perto do baixo clero que somos nós. Mas não se preocupe, Guarani, não se preocupe. Enquanto eu estiver vivo, assim como Gustavo Marques e assim a toda a coletividade bugrina, estaremos contigo. Para o que der e vier, não importa a série. Guarani não se torce, Guarani se vive.
nós respiramos, nós vivemos Guarani Futebol Clube. E digo mais, né? A partir de hoje, como eu volto a dizer mais uma vez, eu não uso essa placa, né? É para se defender ou até mesmo para ter opinião. A partir de hoje eu vou até convidar o amigo Gustavo Marques ao vivo, né? Quando ele estiver aí um tempo, após aí o casório dele, né? Para 2025, Gustavo, nós criarmos, voltarmos com a Hora do Bugre, ou criarmos alguma coisa que nós iremos, nada ligado a, né, a CNPJ, sim a CPF, que a partir de agora, né, agora como diz, né, agora o adversário, agora a briga agora é outra, né? Vocês, né, sapatearam em cima da instituição Guarani Futebol Clube, agora chegou a nossa vez de se levantar. E eu como torcedor, né, eu tenho o meu direito de protestar em qualquer forma, sem usar a violência, é verdade. Mas eu tenho, né, eu posso me expressar da forma que eu achar, que eu puder, assim, com toda a responsabilidade. Então, o ano que vem nós, né, acabar o final do campeonato, no ano que vem nós seremos aí, estaremos mais em cima, né, Gustavo? Mais em cima. Estávamos em cima, mas estaremos mais em cima, porque não deixaremos mais, isso não é inadmissível, né? Deixar acontecer o que aconteceu, né? Onde o mando e desmando, onde, né, Guarani Futebol Clube foi tomado por pessoas competentes, né? Tirando os incompetentes, né? Nós somos incompetentes, deixaram o Guarani na situação. Vamos ver, né, no Campeonato Paulista, se agora, né, vai ter que montar 2 times, hein? Campeonato Paulista, se bobear nesse Campeonato Paulista aí, do jeito que tá os grupos aí, ó, cai no Campeonato Paulista também. E aí? A culpa é da torcida de novo? Mas tudo bem, vamos aguardar o técnico Alan para ver se vai ter alguma coisa, né? Vamos ver o que ele vai explicar ou inexplicável, né? Gustavo Marques, Guarani Futebol Clube, nós estamos na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando tiver condições aí, ô Bolacha, por favor, o comentário final. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. É triste, mas é a realidade. É triste, mas nós devemos falar a verdade. O único campeão brasileiro do interior, Guarani Futebol Clube, campeão em 1978, já revelou diversos jogadores, já pisaram no brinco de ouro, Careca, Zenon, entre outros, que fizeram e que marcaram a história do Guarani. Acho que só desses 2 jogadores que eu acabei de citar aqui, Zenon, Careca, Bozó, vamos colocar Luizão, Amoroso, Djalminha. Só esses atletas que eu acabei de mencionar aqui nos canais de Futebol Interior, eu acho que os dirigentes, o executivo de futebol do Guarani, poderia ter usado com mais critério as contratações para esse Campeonato Brasileiro Série B. Porque essas contratações foram horrorosas. Quem é conhecedor de futebol, quem conhece de verdade o futebol, quem conhece as 4 linhas, sabe do que eu estou dizendo. Acabou, gente. Acabou. Esse time do Guarani é horroroso. Para mim é o pior time da história do Guarani. Olha, o Guarani foi fundado em 1911. O pior time que já vestiu essa camisa grandiosa, essa camisa gloriosa. O Guarani foi rebaixado, gente, não foi hoje. O Guarani não foi rebaixado hoje porque empatou com o Amazonas. O Guarani não foi rebaixado porque perdeu pro Sport ou porque perdeu pro Goiás. Não. O Guarani foi rebaixado no primeiro turno. E o que me chama a atenção é que ninguém fez nada para poder resolver esse problema.
que me chama a atenção é que vocês já sabiam que ia acontecer. A sirene todo dia batia na porta do Guarani. Todos os dias vocês ouviam a sirene. Sabe aquela lâmpada que acende no painel do carro, da injeção, que está informando que algo está errado no seu carro, que a qualquer momento o seu carro pode parar? Esse problema ficou evidente no Guarani quase o campeonato todo. E ninguém fez nada para poder resolver. Ninguém fez nada para poder resolver. Nós temos um dirigente que abandonou o clube quando o clube mais precisava. Ou vocês sabiam ou tinham certeza que o Guarani ia melhorar de situação após o término do primeiro turno? Quem é amante do futebol, quem conhece o futebol, sabiam que não ia resolver o problema, sabia que esse elenco não era capaz de poder salvar o Guarani. Teve a janela, Albert. Teve a janela. Contratamos errado no primeiro turno, mas no início do primeiro turno. Agora abriu a janela. Vamos trazer pelo menos umas 8 peças aí que possam resolver o problema. Nem que a gente tenha que entrar em dívida, manda todo mundo, manda essa corja toda embora. Trouxe 10. Ou rebaixa pro sub-23. Sei lá. Trouxe 10, mas não vale 1. É o critério. E agora? Quem poderá me defender? Ninguém. E agora? Quem vai poder me ouvir? Ninguém. E agora? Quem vai poder trazer o alívio, o auxílio que o time precisa? E agora? Quem vai assumir a responsabilidade pelo problema? Nós, torcedores do Guarani, que nunca iremos abandonar a instituição. Porque, Gustavo Marques, os que estão à frente do Guarani Futebol Clube mostraram o que era objetivo e obrigação. 48 jogos na temporada, contando o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Conquistaram 10 vitórias. Empataram 12 vezes e tiveram 26 derrotas. 42 gols a favor. 65 gols contra. Temporada mequetrefe, medíocre do Guarani Futebol Clube nessa temporada. E sabe quem paga o pato, Gustavo Marques e amigos? Infelizmente, é a instituição. E sabe quem vai te colocar pra cima de novo? Guarani Futebol Clube. Somos nós torcedores, que nunca iremos te abandonar. Não importa a divisão, não importa a dificuldade. Nós estaremos sempre aqui com vocês. Sempre. Nunca vamos te abandonar. Diferentemente, Gustavo Marques, de muitos que quando a onda, a maré está alta, lá estão. Quando a época em que a maré está baixa, todos somem. Mas não, nós torcedores não te deixaremos, Guarani. Não importa a divisão, não importa o momento, nós sempre estaremos com você, Guarani. Comentário final. Vamos lá pro Instagram agora, hein, o Bolacha. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. Infelizmente acabou. Com empate contra o Amazonas por 0-0, o Guarani perdeu, né? Perde a sua chance de tentar ainda lutar para sair da zona do rebaixamento. E decretado hoje o rebaixamento para o Guarani, né? Para a Série C do Guarani, para a Série C do Campeonato Brasileiro.
E só lembrando os números pífios dessa temporada 2024, contando Paulista e Brasileiro. O Guarani teve em 48 jogos, 10 vitórias, 12 empates e 26 derrotas. Marcou 42 gols e sofreu 65. Parabéns aos envolvidos. Foi, né, muito questionado entre objetivo e obrigação. Nós vimos lá atrás que tudo se perdeu pelo caminho. O Guarani, infelizmente, está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Comentário final. Já era. The end. É o fim. Hasta la vista, baby. O Guarani deixa a Série B, né? A despedida da Série B, o Guarani deixa a Série B do Campeonato Brasileiro. Seus torcedores estão totalmente tristes, revoltados, né? E com razão. E agora vamos aguardar para ver se vai ter algum... Se vão colocar lá o Alan Al para falar. Que ali deveria entrar para falar ali os responsáveis do desastre. Será que aparece o presidente do Guarani hoje, em exercício, o Rômulo Amaro? Acho que não. O Marconato aparece? Com certeza não. Vai sobrar para alguém. Pastana vai aparecer? Vai sobrar para alguém, mas menos para os responsáveis. Né? E você já pegou o link aí, né? Tá aí, né? Então, beleza. Então nem preciso me preocupar aqui. Então é assim, Gustavo Marques. 11h31, né? 23h31. A jornada acaba à meia-noite, né? E agora nós iremos achar aí os bodes expiatórios, iremos achar aí os erros, e os erros estão lá, né? Quem comanda o futebol, né? Os competentes, né? Nós somos incompetentes, não sabemos nada de bola, e eles sabem tudo, eles são o suprassumo do futebol, né? Tiveram aí chances, né? Como diria Humberto Louser, o campeonato ofertou chances para o Guarani. E tudo jogado por água abaixo. Então agora, meu amigo, agora é o seguinte, pôr a cabeça no lugar. Essas duas últimas partidas, se eu pudesse essas últimas duas partidas aí, meu amigo, eu já abri a mão. É que não pode, obviamente, né? Você tem o respeito à instituição ainda, né? Mas eu acho que até mesmo a última rodada, acho que o Guarani vai todos os clubes, né, irão jogar no mesmo horário. Eu acho que vão ter que jogar no mesmo horário, porque o Ceará ainda briga com o Sport, né? Vamos ver qual é a equipe que vai jogar contra o Brusque, que vai jogar Brusque e Guarani, os dois equipes rebaixadas. Vai ser um jogo daqueles. Será que vai ter esse cara? Bom, eu espero que o Carlos escale, eu quero até o final, né? Porque não iremos abandonar, fazer igual o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né? Os trapalhões do Brinco de Ouro da Princesa abandonaram a equipe nesse momento tão difícil, né? Fica até difícil, né? A gente achar palavras, né? Comentar esse Série C, que tão difícil que é, lembrando que também já saiu até mesmo o regulamento, né? O ano que vem os campeonatos irão ser um pouco mais diferentes, né? Eu vou até procurar aqui o que eu deixei já aqui no pente. Mas é aquela, né? O Guarani Futebol Clube, ele está rebaixado para a Série C e não tem muito o que fazer, né, cara? Infelizmente, foi avisado. E esse problema de nós tínhamos razão é dolorido. É dolorido. Vamos lá, né? Enquanto a gente espera o Alan, né? A CBF anunciou, né, as mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025. Pela primeira vez na história, o Brasileirão terá 10 meses. O campeonato começará em 29 de março e terminará em 21 de dezembro. O Brasileirão Série A será paralisado durante o Super Mundial, dia 15 de junho a 13 de julho. Os campeonatos estaduais serão antecipados. Início em 12 de janeiro e o término em 26 de março. Normalmente acaba no metade de abril e mais pra frente, né, dia 20 de janeiro, mais 21, 22 de janeiro, que começa ali o campeonato paulista. Todos os campeonatos serão paralisados durante as datas FIFA. Então essa é aquela porcaria. As semifinais da Copa do Brasil serão em finais de semana, assim como as finais da competição. Então as semifinais da Copa do Brasil gostaram aí, né, do que aconteceu esse ano, alto índice de audiência, né, na detentora dos direitos, que é a Mamãe Globo.
E vamos lá, o calendário das competições. Então, estaduais começarão dia 12 de janeiro e terminarão dia 26 de março, ou seja, 16 datas. A pré-temporada 2025, do dia 8 de janeiro a 21 de janeiro, ou seja, né, como você tem aquela famosa lista B, em que você pode colocar aí jogadores, né, com alguns requisitos, né, que tenham um tempo de casa, que sejam jogadores, né, sub-20, etc, né, com vários requisitos, você vai ter a temporada. Então você vai começar o Campeonato Paulista com o seu time esfacelado, se você não começar antes, né? No caso do Guarani, o Guarani tem que remontar um time. Mais uma vez trazer uma penca de jogadores para disputar o Campeonato Paulista, lembrando que tem a Série C pelo caminho. A Série A começa dia 29 de março e termina dia 21 de dezembro, 38 datas. A Série B começa dia 5 de abril e termina dia 22 de novembro, 38 datas. A Série C, meu amigo, Série C, curtíssima. Ou seja, caso você fique pelo caminho, você fica sem data. Começa dia 13 de abril, marque aí na sua agenda. Dia 13 de abril e termina dia 26 de outubro, 27 datas. A Série D, dia 13 de abril e termina dia 28 de setembro, 24 datas. O início do recesso 2025-2026, Série A. Vai acabar o campeonato, né? Dia 22 de dezembro de 2025. Exatamente. Boa sorte para nós, Bolacha. O nosso campeonato aqui, o Guarani, na Série C, vai terminar no mês 10. Vai terminar no mês 10, então. Aí que tá, né? O meu cachê vai pro saco. Data das competições sul-americanas. Libertadores começa no dia 5 de fevereiro até o dia 29 de novembro, né, que seria aí as finais, né? 19 datas. E a Sul-Americana começa dia 5 de março e acabam dia 22 de novembro, 15 datas. A informação da CBF. Então é isso. A Série C do Campeonato Brasileiro, que nos interessa, primeiramente os estaduais, né? O Campeonato Paulista começa dia 12 de janeiro e termina dia 26 de março. Eu vou pegar jogo pra caramba nas minhas férias, que eu pego férias em fevereiro do meu outro trabalho. E a Série C começa dia 13 de abril e termina dia 26 de outubro. Tomara que no dia 26 de outubro de 2025, eu e o Gustavo Marques estaremos, né, vamos estar aqui, se tudo der certo, e que nós possamos aí comemorar, né, que o Guarani está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Gustavo? Só voltamos depois de 2026. Então, calendário curtíssimo. Então, agora tem que ser assertivo, né, nas contratações, o Pastana. Acredito, né, que ele não é menino, por mais que errado que seja, né, mas caca que fizeram, não é menino, sabe que tem que montar aí duas equipes aí, ou até mesmo fazer aí um peneirão para quem fica, né? E o técnico Alan Al também, acredito, espero que fique também. E só um detalhe nessa partida 0-0, eu acho que todos esses jogos que o Alan Al esteve à frente do Guarani, acho que ele errou ao tirar o Lohan e colocar o Bruno Mendes. Ali acabou castrando o ataque do Guarani. Bom, sendo que em 48 jogos você marcou 42 gols, pouquíssimos, e tomou 105, o problema não é o ataque, né? É a defesa. Então, tá aí, o Guarani volta, né? Volta a campo depois aí, domingo, às 11 horas, no Augusto Bauer, né? Contra o Brusque Guarani, dois times rebaixados que irão aí se enfrentar aí só pra, né, o Caio Dantas tentar fazer mais gols, mas não vai adiantar nada. Então o Guarani pode ganhar de 1.000-0, que não vai adiantar nada. O Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem previsão do técnico Alan Al? Vamos para um rápido intervalo então e voltamos em seguida. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. E vamos ouvir então agora a entrevista do técnico rebaixado com o Guarani para a Série C, o técnico Alan Al. Alan, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Sendo bem direto na pergunta, você fica para o próximo ano, já que o rebaixamento agora está decretado para a Série C? Teve alguma conversa sua com a direção do Guarani? Obrigado. Boa noite. Nós não ainda tivemos tempo para esse tipo de conversa. A gente estava totalmente focado e continuando a acreditar que a gente poderia sair dessa situação. Então, nem da minha parte, né, eu acho que não era o momento. E também respeitando a posição da diretoria. Né, a gente sabe que quem acompanha o dia a dia, o trabalho está sendo feito da melhor maneira possível. Né, chegamos numa situação muito delicada. E a frustração, a decepção, acho que impedia de ter esse tipo de conversa, principalmente ainda enquanto havia a possibilidade da gente se manter numa Série B. Agora, daqui para frente, a gente pode tentar sentar com calma, conversar e ver qual é a melhor perspectiva para a gente dentro do Guarani. Alan, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Você chega na última rodada do primeiro turno, né, Alan? Já haviam passado 4 treinadores ao longo do ano de 2024 no Guarani, brigando contra o rebaixamento no Paulista, e também você já chegou, o Guarani já estava na última colocação. Consegue uma arrancada no início do segundo turno, mas o Guarani volta a oscilar na competição e acaba sendo rebaixado, faltando ainda 2 rodadas. Eu queria que você pudesse, se você pudesse, fazer um balanço
em relação ao seu trabalho aqui no Guarani, o que faltou para o Guarani conseguir se salvar deste rebaixamento? Se faltou algum auxílio do Conselho de Administração ou do próprio Departamento de Futebol, principalmente em relação a novas contratações nesta última janela de transferências? Mas eu queria que você fizesse, se puder, um balanço em relação ao seu trabalho, que infelizmente não conseguiu tirar o Guarani da zona de rebaixamento. Boa noite. A gente sabia da dificuldade, né? Nós chegamos aqui para tentar tirar o Guarani da Série C. Ele já se encontrava na Série C, infelizmente, né? Desde as primeiras rodadas. A gente sabia que o desafio seria muito grande, mas confiava demais naquilo que a gente poderia fazer. Eu acho que essa oscilação ela aconteceu muito pela perda de jogadores muito importantes ofensivamente e que, infelizmente, aqueles jogadores que supriram a ausência desses atletas não deram a resposta que a gente esperava. Isso, infelizmente, faz parte do futebol, é uma coisa que você não controla. Procuramos algumas soluções que poderiam, de repente, minimizar a perda desses atletas, improvisando alguns atletas, procurando mudar o sistema. Pagamos muito pelo preço dos nossos próprios erros, né? Eu vejo que, na maior parte dos jogos, nós não fomos inferiores aos nossos adversários e sim poderíamos ter uma eficiência melhor, tanto defensiva como ofensiva. Cometemos erros que não poderíamos cometer, principalmente você lutando para sair de uma zona de rebaixamento. E eu vejo que os confrontos diretos também influenciaram diretamente, né? O único resultado que você não pode ter num confronto direto é derrota. Se a gente mantém, pelo menos na pior das hipóteses, um empate contra os adversários que nós tínhamos, que estavam na mesma situação que nós, hoje a situação seria muito diferente. Então eu vejo que o que eu posso falar em relação ao que foi feito aqui é que a gente fez o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Não faltou esforço de ninguém, não faltou empenho. Eu jamais viria, ou até agora, reclamar de situações de contratação, de elenco. Eu acho que as necessidades e as carências, elas estão muito claras para todos nós, né? A oscilação de desempenho dos atletas também, a gente procurando mobilizar, procurando trabalhar, procurando incentivar, mas infelizmente algumas coisas fogem do nosso controle. Como eu falei, nós tivemos aí, se não me engano, 21 pontos no segundo turno até agora. Se a gente tivesse, na pior das hipóteses, aí, 15 pontos no primeiro turno, nós estaríamos numa situação ainda de briga até o último minuto e com uma situação muito clara de sair dessa sequência. Então a gente lamenta, a gente fica triste, a gente sabe o que o Guarani representa para o torcedor e também para nós. Para nós somos profissionais e nenhum profissional quer que o objetivo não seja alcançado, mas nós temos aí que manter o respeito pelo torcedor, manter o respeito pelo Guarani e procurar nessas duas partidas finais fazer o nosso melhor, independente da nossa situação já definida na competição. Alan, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A vitória no derby contra a Ponte Preta foi muito comemorado, como deveria ser realmente, porque foi uma vitória num clássico importantíssima. Mas depois dessa vitória o time parou de render, né? Não marcou gols e não venceu mais depois dessa partida. Trouxe algum tipo, talvez não de forma intencional, mas de forma não intencional, um pouco de tranquilidade desnecessária, ou talvez tirou um pouco de um peso, de uma responsabilidade que acabou prejudicando o rendimento do time no decorrer das partidas pós-derby, ou você vê de outra forma? Boa noite. Eu acredito que não tenha influenciado diretamente nessa acomodação em alguns momentos. Só que eu vejo também, por outro lado, que é muito difícil você manter jogando 19 partidas como se fossem decisões. E isso vai muito do individual do atleta. Nós procuramos mobilizar diariamente, nós procuramos passar vídeo quase que diariamente, nós procuramos dar confiança ao atleta diariamente, inclusive tomando algumas decisões que direcionavam exclusivamente a comissão técnica e a mim para proteger alguns atletas. Infelizmente, essa resposta ela não aconteceu da maneira que a gente esperava. Essa oscilação e principalmente essa falta de confiança no momento ofensivo acabou causando um desequilíbrio de pontuação, de resultado, que os jogos que nós não conseguimos vencer, muitas vezes nós tivemos 3, 4 chances claras para poder abrir o placar, para poder pelo menos empatar,
E aí faltou um pouquinho de equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, um pouquinho mais de refino técnico em alguns momentos. Então tudo isso acabou pesando. Eu acredito que não tenha sido só o fator da Ponte Preta, mas sim o fator desse desgaste de você viver o campeonato todo procurando sair da última posição. Não era nem da zona de rebaixamento, mas sim da última posição. Nós estávamos ali em alguns momentos a 11 pontos, se não me engano, do primeiro time fora da zona. São praticamente 4 rodadas, você vencendo e os adversários perdendo. Conseguimos aquilo que a gente esperava de resposta nas primeiras rodadas, oscilamos um pouco, e aí eu falo, a perda de alguns atletas acho que foi um fator predominante dentro de um elenco que era reduzido numericamente, e as respostas que nós esperávamos na suplência, de suprir a necessidade dessa troca, infelizmente elas não aconteceram. Boa noite, Alan. Sou o Dr. Freitas, Publicast. Eu queria me solidarizar com você que está sendo colocado nessa situação de ter que justificar uma culpa que não é sua, Esse rebaixamento não foi construído por você, os números falam sobre isso, Creio que, em nome de todos os colegas aqui, eu digo que esperávamos que o executivo de futebol ou algum membro do Conselho de Administração estivesse aí para prestar esclarecimentos, porque o que aconteceu hoje é muito grave em termos da dimensão do clube, e não é resumido pelo jogo que aconteceu hoje, pela bola que não entrou, ou pelo pênalti que não foi dado, enfim. Gostaria somente de me solidarizar com você e de fazer esse registro aqui, aproveitando a ocasião, de repudiar essa atitude tomada pelo Executivo de Futebol e pelo Conselho de Administração, para mostrar ao torcedor que nos acompanha que a imprensa de Campinas não é omissa no tratamento aos clubes que são, sim, o nosso maior patrimônio. Obrigado pela oportunidade. Te agradeço. O que eu posso falar nesse momento é que a dor que a gente está sentindo, e não é ser hipócrita, é como se a gente fosse criado dentro do Guarani desde criança. Infelizmente, a gente sabe que os resultados não aconteceram da maneira que a gente esperava, a gente sabe, e eu digo por mim, eu gosto de pluralizar em alguns momentos, mas nesse momento eu vou individualizar. Eu sei, por mim, a grandeza do Guarani. Eu trabalhei aqui em 2 momentos distintos. A gente vive o clube diariamente como deve ser feito, não é uma virtude, é uma obrigação, Mas, sinceramente, eu acreditava do fundo do meu coração que a gente poderia sair dessa situação. Senão, não teria vindo para cá, senão não teria recusado algumas propostas que tive durante a competição enquanto estava aqui. E a gente tem que assumir a responsabilidade também, Saber que em alguns momentos, talvez uma tomada de decisão um pouco diferente ali ou aqui, a gente poderia ter tido um resultado melhor. Mas agradeço mais uma vez, em nome da comissão técnica, em nome de todos aqui que trabalham diariamente, que vestem a camisa do Guarani, e que a gente espera aí que o Guarani, pela grandeza que tem, pela torcida que tem, possa se recuperar o quanto antes. E se for a vontade de Deus e a vontade do clube que a gente participe desse processo, a gente vai participar. Caso contrário, eu tenho certeza que o sentimento que eu estou tendo agora de respeito e principalmente de gratidão, de orgulho, infelizmente não conseguindo alcançar o objetivo, mas tendo orgulho de defender a camisa do Guarani pela segunda vez, isso não vai acabar. Alan, tudo bom? Boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. É claro que todos os profissionais do clube ficam tristes por conta do rebaixamento, ficam frustrados, mas com certeza isso é unanimidade, o torcedor é o que mais sente essa dor do rebaixamento. Agora que foi concretizado esse rebaixamento, qual a mensagem que você gostaria de passar para o torcedor alviverde? Boa noite. Primeiramente, quero repetir o quanto a gente está, não sei a palavra para escolher, decepcionado, triste, enfim, arrasado. Talvez seja uma palavra que caiba nesse momento, porque a gente abre mão de muita coisa, para defender a nossa profissão e para alcançar os objetivos, e toda vez que as coisas não acontecem, não acaba respingando só na gente, acaba respingando na família, na torcida, naquele pai de família que muitas vezes vem torcer por nós aqui, e eu sinto isso. Eu sinto isso porque muitas vezes abre mão de uma situação para poder vir acompanhar um clube do coração. Então a gente
não tem até como justificar, mas tem como analisar. Eu vejo que o Guarani, pela camisa que tem, pela torcida que tem, vai se reerguer. Vai se reerguer. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. O prazo, o quando, isso aí infelizmente a gente não tem como direcionar. Mas pela dimensão do Guarani, pela tradição do Guarani, pelo que o Guarani é hoje em dia em termos de estrutura também, é óbvio que precisa de algumas situações que se melhorem, mas eu vejo no dia a dia que nós não devíamos nada para ninguém, né, na Série B. Poderíamos ter uma coisa a menos ali, outra aqui, investimento, mas o Guarani ele se estruturou de uma maneira que ele não merecia nunca passar por uma situação dessa. Então eu tenho convicção e tenho certeza em relação ao torcedor, que o torcedor não vai abandonar. O torcedor ele vai ajudar a reerguer o Guarani com os profissionais que estiverem aqui. Como eu falei, se for a vontade de Deus, a gente enfrenta esse projeto, acredita, porque o Guarani tem uma camisa muito pesada. Não é à toa que foi o único campeão brasileiro do interior, não é à toa que tem a torcida que tem, uma torcida que está ferida desde janeiro, desde o primeiro mês. Então a gente tem que entender o desabafo do torcedor, a cobrança, tudo que aquilo que envolve o futebol, mas a gente acredita que o Guarani em breve, muito em breve, vai se fortalecer e que isso sirva de aprendizado. É muito difícil você aprender com derrotas, com frustrações, com objetivos não alcançados, mas eu tenho convicção de que o Guarani, aproveitando esse momento, né, de reflexão, de melhora, né, de assumir as responsabilidades como nós estamos assumindo, tem tudo para voltar à Série B e brigar por uma Série A, que é onde, sinceramente, eu acredito que o Guarani deveria estar, por tudo que representa, pela camisa que tem, pelo torcedor que tem, e principalmente pela história, né? Que não cabe a mim aqui nem falar em relação a isso, mas a gente acredita que o torcedor ele vai fazer parte muito fundamental desse processo de reestruturação. Para você, boa noite, Al. Júlio Nascimento, do Globoesporte.com. Estou com o Victor nessa, acho que difícil você justificar alguma coisa aqui, porque você chegou durante o processo, não foi você que trocou 5 vezes de técnico ao longo da temporada, não foi você que contratou mais de 40 jogadores, sendo que boa parte deles não estão mais aqui, inclusive alguns com contratos bem longos e que nem jogam. Enfim, trocou de executivo de futebol 4 vezes, acho que a diretoria tem muito mais a explicar do que você. Mas eu queria aproveitar, Al, e é uma pergunta um pouco chata, e eu sei que muitas vezes você num papel de profissional coerente, sério, e a gente convive com você, a gente sabe disso, você não vai expor os seus jogadores, evidentemente a gente respeita isso. Mas eu queria dar uma oportunidade de alguns esclarecimentos aqui de possíveis fake news ou possíveis acontecimentos. Hoje chegou mais uma vez uma notícia que o Guarani teve um problema no vestiário, a assessoria do Guarani foi lá e esclareceu, disse que a questão do Pegorari não foi nada de vestiário, foi uma questão física. O mesmo Pegorari já foi envolvido em outras especulações de rede social, que ele já teria brigado com o Caio Dantas, já teria brigado com o Nuno Dias, e que aquelas declarações foram brigas de vestiário, enfim. Foram muitas declarações ao longo da temporada, e é algo muito difícil para a gente apurar, porque nós não estamos aqui no dia a dia, né? Os clubes hoje não permitem mais a presença da imprensa no dia a dia, o que impede muito da gente trazer essa atmosfera. Mas eu queria saber o quanto que foi desafiador para você esse lado emocional e se em algum momento você precisou acalmar os ânimos, porque estar 31 rodadas na zona de rebaixamento acaba mexendo com o ser humano. Então, muitas vezes, esse tipo de situação pode acontecer. Eu queria que você explicasse para o torcedor, por gentileza, quanto que isso foi desafiador para ti. Sem dúvida. Boa noite. Eu vou responder a tua primeira pergunta usando uma situação que poucas vezes eu uso. O Pegorari, ele teve um problema no aquecimento, e eu juro pelo meu neto, que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, e jamais colocaria em jogo o nome dele se fosse algo que não fosse verídico. O Pegorari, ele aqueceu, ele chegou do aquecimento reclamando que tinha sentido um desconforto. Conversamos com o doutor achou que ele não suportaria o primeiro tempo, mas ele assumiu a responsabilidade de tentar, de ver se passava a dor específica onde ele já tinha sentido durante a partida, e no intervalo a gente foi obrigado a substituí-lo. Em relação às cobranças de vestiário, eu vejo que foram até poucas. Em alguns momentos eu cobrava dos atletas
que a gente não poderia se conformar com uma derrota, não poderia se conformar com o fato da gente não ter transformado em vitória o volume de jogo que a gente teve. Essas situações diariamente, elas não existiam, eram situações de cobrança natural, de um jogador com o outro em alguns momentos, mas nunca chegou a ponto de um jogador não tocar a bola para o outro, um jogador não gostar de concentrar com o outro, situações que eu já vivi em outros clubes e que aqui eu não teria o porquê omitir, porque a tua pergunta ela foi muito inteligente e muito clara. Então esse tipo de situação não aconteceu. Eu acho que em alguns momentos até a gente deu algumas entrevistas se expondo desnecessariamente e eu vejo de uma maneira mais positiva quando existe uma cobrança dentro do vestiário entre nós. E eu te garanto que a gente fez algumas cobranças, às vezes até quase passando do ponto da nossa parte. Mas graças a Deus hoje, pela experiência que a gente tem, a gente sabe até onde a gente pode cobrar e até onde a gente pode transmitir confiança para o atleta. Então nós não tínhamos dentro do grupo, nem entre grupo e comissão técnica, nem entre grupo e diretoria, nem entre comissão técnica e comissão técnica, problemas de relacionamento ou problemas que interferissem no desempenho dentro de campo. Infelizmente o desempenho dentro de campo ele não aconteceu em algumas vezes por falta de efetividade da nossa parte. Então isso eu te garanto e te respondo, acho que pude ser o mais claro possível, porque nesse momento você falar algo que não seja verídico, que não seja correto, eu acho que só traz mais tristeza para o torcedor. Então esse tipo de problema nós não tivemos, pelo contrário, eu acho que em alguns momentos entre eles mesmo, essa cobrança poderia até ter sido um pouquinho mais acentuada. Boa noite, Diego Alves da EPT. Até pegando um pouco de carona aqui na pergunta do Júlio, perguntou muito em relação à questão dos atletas no dia a dia. A gente vai ter ainda oportunidade, eu acredito eu, falar com integrantes da diretoria, do conselho de administração, mas como você, quem está aqui hoje para falar com a gente, existia assim na sua visão uma convergência assim de ideias internamente aqui dentro do clube, assim passando pelo presidente, né? Quando você chega, o André Marconato é quem estava exercendo o mandato dele, se afastou para a entrada do Rômulo, e aí você tem o Rodrigo Pastana numa outra escala, que é quem está à frente do futebol. Existia essa convergência de ideias? Como é que era o clima internamente aqui dentro do clube, né? Tirando agora um pouco da parte do vestiário, mas com os escalões acima, né? Como é que era isso? E, se me permitir mais uma pergunta para a gente encerrar, o quanto é impactante assim, na carreira de um profissional do futebol viver um momento como esse que vocês estão vivendo nessa noite? Boa noite. A gente sabia desde o começo, não só eu, né, mas todos que estão envolvidos no futebol do Guarani, que reverter essa situação seria dificílimo, iria valer para nós como um acesso, que teria que ter sido uma pontuação de acesso para a gente poder sair dessa situação, um aproveitamento muito alto, mas ao mesmo tempo todos nós aqui acreditávamos, até porque o nosso início ele foi muito bom, mesmo depois oscilando, nós tivemos jogos que poderíamos ter ganho sem dúvida nenhuma e acabamos cometendo falhas que infelizmente acontecem no futebol, né? E tudo isso não tirava a nossa confiança, mesmo sabendo da dificuldade. Então eu acredito que todos aqui dentro estavam remando para o mesmo lado, todos acreditando na mesma possibilidade, sem esquecer que era uma coisa muito difícil, né? Que a gente não pode aqui, como eu falei, nesse momento, ser hipócrita. Então a gente sabia da dificuldade, mas ao mesmo tempo, pelo trabalho, pela receptividade em relação ao trabalho que os atletas tiveram em pouco tempo, mas aí entram situações que, mais uma vez eu repito, você perde 3, 4 jogadores de uma vez só. Hoje, mais uma vez, nós perdemos 4 jogadores titulares, né? Tivemos que improvisar situações que nós tínhamos um volante de origem apenas, para substituir, aliás, para trocar, nós tínhamos 2 volantes jogando e nenhum volante de origem no banco, né? Poderíamos improvisar o Yuji, que é um menino da base que tem um futuro promissor, mas numa situação dessa, eu acho que seria até covardia da minha parte jogar uma responsabilidade em cima de um patrimônio do clube.
Então, tudo isso a gente sabia que teríamos condições, mas situações que acontecem no futebol, infelizmente, dificultaram ainda mais o processo, perdendo jogadores importantíssimos, jogadores que vinham fazendo a diferença, rendimento de alguns atletas oscilando e a gente não conseguindo reequilibrar com a resposta de atletas que vinham jogando menos. Então isso infelizmente aconteceu, mas no dia a dia nosso eu tenho convicção de que todos nós acreditávamos e trabalhávamos da mesma maneira para poder evitar o que aconteceu hoje, acabou se concretizando hoje. Em relação à segunda pergunta, do impacto, aí eu saio do lado do profissional e entro no lado do ser humano. Pode ter certeza absoluta que hoje está sendo talvez uma das piores noites da minha vida. Já tive perda de parente, já tive situações de infelicidade, mas hoje está pesando mais o lado do ser humano que veio acreditando, que veio lutando, brigando, procurando muitas vezes colocar uma energia que não é todo dia que você está 100%, mas a gente sempre teve uma postura de 100% de crença naquilo que a gente estava fazendo e hoje a gente infelizmente acabou pelos nossos próprios erros dentro de campo consolidando uma situação. Então pode ter certeza que pesa muito. Eu tenho certeza que amanhã a gente de repente pode assimilar um pouco melhor, que digerir vai ser praticamente impossível até a gente conseguir algo diferente, mas amanhã eu peço a Deus que possa passar essa noite, possa passar esse dia que está sendo muito triste para os torcedores, para quem trabalha no Guarani, mas pode ter certeza que para o cidadão, para o homem que procura dignificar a profissão em tudo que se faz, para mim está sendo um dos piores dias da minha vida, sem dúvida nenhuma. Procurar se reerguer, procurar levantar a cabeça, procurar corrigir os erros que de repente aconteceram e se desculpar, de repente em algum momento, se a tomar decisão, as escolhas, as respostas, tanto para vocês como para o torcedor, foi de uma maneira que de repente não foi bem quista, peço desculpa. Então, seguir em frente, mas ao mesmo tempo consciente de que no dia a dia, aquilo que a gente poderia fazer, a gente fez, de corpo e alma. Lamento, fico triste, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Obrigado a vocês. Eu não tá mais aguentando de ouvir. Albert, tem nota do jogo? Não temos nota do jogo. É sério, velho, é sério. Ficar resumindo aí, já era, velho, caiu. Nem aquela música do Tim Maia. O que vou fazer, lamento. Decidi viver agora, desde que você viu, quase tudo mudou. Ele mesmo foi embora. Pois bem, foi embora. Me iludiu, fingiu e abusou. Não, mas o detalhe é que realmente, né, a pergunta do Vitor Freitas foi bem pertinente, né? O Guarani disputando, né, aí a sua permanência, né, uma das 3 guerras, né, da sua permanência, e deixaram lá o técnico Alan Al com a cara de pastel para ficar respondendo à imprensa. Sabe, é o circo dos horrores, como diz aí, né, o Carlos Batista, né? Bom, mas isso aí é o reflexo, né? O clube está à deriva, mas nós nunca iremos te abandonar, não importa aonde estiver, nós somos Guarani Futebol Clube. Gustavo Marques, só o meu destaque final. Vamos terminar junto? Então, exatamente, o meu destaque final, o Guarani enfrenta já o rebaixado Brusque no domingo, às 11 horas da manhã, meu Deus do céu, contra lá no Augusto Bauer, né? E aquela, né? Só cumprir tabela, porque o Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, muito obrigado pela grande audiência. E vamos ver se nós vamos nos ver no domingo. Vamos encerrar agora junto, Albert. Não tem nem como trazer. Isso que desmoronou foi tudo. Até mais. Tchau, gente. Até, valeu. fui.
Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.